Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai escalar um esboço, né? Que ainda tem Copa do Brasil aí no meio de semana, Libertadores semana que vem. Vamos tentar fazer um esboço, ver as estatísticas da melhor maneira possível e escalar o que o Cartola está nos dando no momento, certo? Mesmo porque nas duas últimas rodadas o Cartola tem machucado os cartoleiros, né? Foram duas rodadas chatas, né? Mas simbora, bola pra frente, vamos escalar para essa rodada. Vamos com tudo. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido na humildade a conhecer o canal e se inscrever. Sem perder muito tempo, simbora lá pro Vitão. Pessoal, essa aqui foi a pontuação do time principal do canal, né? O único time que a gente tem, esse é o time principal, esse que a gente escala, é o que mostra a pontuação. Não tem, como diz a brincadeira, não tem arrego não. Fez 46,35, até que foi uma pontuação razoável, como eu falei na introdução, foram duas rodadas seguidas difíceis, duas rodadas seguidas bem difíceis, então a média geral aí dos cartoleiros ficou em 32 pontos, 46,35, não foi uma pontuação ruim, inclusive aqui no Instagram do Mané aqui, ó, já coloquei Mané Cartola FC tudo junto, quem quiser seguir tem link logo abaixo na descrição, vai ser muito bem-vindo. Aqui eu botei já o desempenho dos times do canal, ó, fez 46,35, não perdeu cartoleta, tá tudo certo. Né? O time de bons baratos do canal foi bem demais, fez 67,88, valorizou, né? Inclusive bons e baratos e valorização vai ter um vídeo quinta-feira, né? Que é o time alternativo onde eu arrisco um pouco mais e é um time baratinho que eu faço aí com 100, 110 cartoletas, certo? E o time de valorização até que quase que cumpriu o intuito dele, fez 43,40, mas o que importa para esse time é a valorização e a gente valorizou 8,15 cartoletas, estamos com um patrimônio de 253,97. Certo? Inclusive aqui no Instagram também, já botei os vencedores do Ligas do Mané. Esses são os vencedores, tá? Todos já receberam a sua devida premiação. Só aqui o bom e bonito que ainda não recebeu. Jorge, mandei uma mensagem para ti no WhatsApp. Me responde, tá, nego? Só falta tu receber a premiação. Não gosto de gravar meu vídeo sem antes fazer o pagamento. Quem quiser participar aí do Ligas do Mané, também tem link logo abaixo na descrição. ligasdomané.com.br, certo? Tá dando em média aí, ó, 150 a 200 times, né? Rodada retrasada passamos aí, ó, de 227 times, né? Na rodada 19, né? E a rodada 20 aí, ó, fizemos 195 times, tá? As inscrições já estão abertas, tá? Vou botar aqui para atualizar, vamos ver se já aparece. Mas vai atualizar, já liberei no sistema. Quem quiser uma ligazinha de regularidade aí, ó, com o capitão, a de outubro já está aberta a inscrição. Eita, moto, né? E a mensal aqui, ó, tá em andamento com 113 times com R$ 2.500 de premiação. E a segundo turno a gente fechou a inscrição aí, ó, 120 streams de mais de R$ 3.000, quase R$ 4.000 de premiação, a única liga sem capitão. Não quer brincar ligas apostadas? Vem aqui, ó, é muito fácil de escrever, pagamento de cartão de crédito, transferência bancária, disponibiliza o Pix. Tem dúvida? Me chama aqui no WhatsApp, que sou eu, Mané, com o maior carinho, e vou lhe atender, né? Então vamos voltar aqui pro nosso time aqui, certo? De maneira geral aqui, ó, Patrick fez gol, me arrependi muito de não ter colocado, ainda falei na live, né, que o Patrick tinha histórico de gol contra o Sport, não deu outra, o Edenilson deu uma decepcionada. Pedrão aqui deixou dele, pena que se machucou, saiu cedo, né, mas a maior decepção para mim, as três aqui desse time principal do canal, foi realmente o Rafael Veiga, que foi substituído no intervalo, né, não sei o que o português quer, Palmeiras vem em decadência. Enquanto jogava o Scarpa e o Veiga junto, o Palmeiras estava ganhando direto seus jogos. Ele começou a revezar os dois ali, botou um no banco, o outro sai no meio do jogo, né, com 70 minutos, minutagem baixa. Palmeiras caiu de rendimento. E o Arrascaeta, né, que machucou, daí complicou tudo. E o Batistão, não sei onde é que eu tava com a cabeça que eu fui escalar ele, só porque ele tinha feito um bom jogo com média básica inicialmente aí, complicou, né? Mas de maneira geral aqui, ó, Saravia foi bem demais, né? Corinthians perdeu o SG nos últimos minutos, aos 46 do segundo tempo, nos acréscimos, com um gol ainda meio duvidoso, né? Felipe Jonathan foi bem, enfim. De maneira geral, até que fiquei satisfeito pela rodada difícil que foi. Mas não vamos perder muito tempo não, vamos vender aqui o nosso time. Inclusive aqui, ó, a rodada vai ser rodada cheia com 10 jogos, né? Até segunda-feira vai ter jogo. E a rodada começa no sábado com Chapecoense e Palmeiras às 17 horas na Arena Condá. Então o mercado fecha às 16h30, certo? Então vamos fazer a live meio-dia como a gente sempre faz, tá? Vamos fazer uma livezinha meio-dia como a gente sempre faz. Vamos começar aqui nossos queridos goleiros, né? Botar aqui pela média. Desculpa, gente. Vamos aqui pro nosso querido Catimba State. Vamos botar aqui goleiros, que eu tava vendo outras estatísticas para fazer um esboçozinho aí, né? Botar pontuação média conquistada e cedida nos últimos 5 jogos, que eu acho que é uma fotografia melhor do campeonato, né? Porque em 3, 4 jogos tem muito time aí que muda, melhora bastante ou piora, certo? Inclusive, quem quiser assinar aí o segundo turno, tá no preço promocional, R$ 21,90, colocou o cupom Mané Cartola, na hora da compra ganha 10% de desconto, tem link logo abaixo aqui na descrição, que é uma ferramentazinha aí para ver as estatísticas. Catimba States aqui é uma excelente ferramenta, né? Quem acompanha o vídeo sabe.
certo? Vamos lá, últimas 5 rodadas, casa fora, goleiro, pontuação média. Quem vem conquistando muito ponto com seus goleiros em casa, certo? É o Atlético Mineiro, porque vem mantendo o SG e vai enfrentar um Sport, que é um dos times que mais cedem pontos jogando fora de casa. E por que que isso acontece? Vamos voltar aqui, que eu tava dando uma olhadinha em Ceará e Santos, tava com uma duvidazinha na escalação, depois vocês vão ver, né? Até fiquei muito propenso em botar o Richard. Vamos dar uma olhadinha aqui, o Galo vem mantendo o SG em casa. Inclusive o Galo é uma das melhores defesas da competição, tá com uma média de 0,56 gols sofridos em casa. É o segundo melhor mandante da competição. O Sport é o 12º melhor visitante, né? Não tem uma campanha tão ruim. O Sport se defende muito bem, ó, 0,90 gols sofridos. O problema do Sport é o ataque. O ataque é inoperante. Já fez alguns jogos seguidos, eu acho que 5 ou 6 ou 4 jogos aí. O Sport não vem fazendo gol. Tem uma média de gols como visitante 0,60, muito baixa, certo? E percebam aqui, ó, nos últimos jogos aqui fora de casa, nos últimos 2, né? Em casa principalmente também, o Sport não vem fazendo gols, mas fora aqui, ó, nos últimos jogos, fez apenas um gol contra a Bahia, contra o América e contra o Atlético Goianiense. Contra o Flamengo passou em branco, contra o Atlético Paranaense também. E o Galo, por sua vez, vem muito bem defensivamente dentro de casa, né? Se tornou, o Galo tinha um problema sério, crônico na defesa, e o Cuca ajeitou a defesa. Não é à toa que é líder do campeonato com uma boa vantagem, certo? Só sofreu um gol do Flamengo nos últimos 5 jogos em casa, certo? E claro, e do ponto de vista ofensivo, né? É um time muito incisivo, muito vertical, faz muitos gols em casa, né? Então, com certeza aqui, ó, o favorito para essa rodada é o Galo, líder da competição, melhor time, um dos melhores ataques, uma das melhores defesas, né? Então, realmente não tem para onde fugir para essa rodada. É o Galo na cabeça, pode dar tudo errado, pode zicar. Pode até zicar. E tem que ver também qual é o time que o Galo vai botar em campo, porque o Galo tem compromisso semana que vem da Libertadores, um jogo importantíssimo, uma semifinal. Mas vamos com calma aí, vamos escalar o que tem agora. Na live de sábado a gente vê direitinho, vai ter mais notícias, né? Se precisar fazer troca, a gente faz. Então assim, ó, pensando em SG, né? Por quê? Por que eu falo em SG? Porque o Sport não é um time que agride muito, né? Pensando em SG, o nosso querido Everson, vale a pena? Vale, tá com uma média em casa de 4,58 jogos, tá valorizado, tome cuidado, precisa de 8,70 e realmente vem pontuando muito bem em casa, mas muito por causa do SG, tá? Mas mesmo assim, quando perde o SG aqui, ó, em algumas oportunidades, mesmo assim não negativa, né? O Sport, por sua vez, como a gente viu ali, ó, cede muito ponto aqui, ó, muito atrelado ao quê? Ao SG aqui, ó, cedeu o SG, o Bento fez 8 pontos, cedeu o SG, o Diego Alves fez 8 pontos. Quando costuma fazer gols, não cede muito pontos, né? Então, pra mim, pra essa rodada aqui, ó, o Everson é goleiro para SG, né? Eu sempre falo isso, por quê? Porque o Sport não ataca muito e se der uma fugidinha e fizer um gol, o Everson não vai mais recuperar a pontuação, meu amigo. Agora, pela circunstância da partida, se ficar sem tomar gol aí, né, até o final aí do segundo tempo, ou mais da metade do segundo tempo, tem condições de pontuar bem. E claro, que vai pontuar acima de 5, 6 pontos, se claro, se manter o SG, certo? Outros goleiros que vêm pontuando bem em casa, que estão me chamando a atenção, é o Internacional, né, e o Ceará. Só que o Ceará vai enfrentar o Santos. O Santos tá mal no campeonato, tá mal, mas fora de casa é fura-olho. É um dos times, é o time que menos cede pontos para goleiros adversários. Por isso que eu tava dando uma olhadinha ali no Santos, tá? Por quê? Porque o Ceará é o 5º melhor mandante, até que se defende bem. 0,80 de gols sofridos, né? Só que o Santos é o 18º melhor visitante, o 2º pior visitante da competição, mas tem uma média de gols de 1 gol fora de casa, né? O Santos é um time tinhoso. Olha só, os últimos 5 jogos do Santos fora de casa, fez gols em todos os jogos e às vezes mais de um. O Ceará não, o Ceará se defende muito bem em casa. Nos últimos 5 jogos, sofreu apenas 2 gols e manteve 3 SGs, né? Vamos ver agora com o Carille aí, né? Que é meio retranqueiro, vamos ver como é que vai ser, mas a verdade é que o Santos é um time fura-olho fora de casa, né? Mas o Richard não deixa de ser uma boa opção, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso querido Richard, tá com um bom desempenho em casa, né? Claro que muito atrelado ao SG, tá desvalorizado, que isso é bom, precisa de menos 0,20, tem uma média em casa de 5,33 em 6 jogos, e realmente, olha só, vem com desempenho muito bom. Mesmo perdendo o SG aqui, ó, ainda mesmo assim consegue pontuar bem e não negativar. Tá com muita regularidade dentro de casa. O Santos, que é o problema, ó, o Santos é meio fura-olho aqui, ó, é um time de ceder poucos pontos e já negativou alguns goleiros, tá? Então o Richard eu vejo com uma certa ressalva, deve ser exigido, né? Não sei se vai manter o SG, mas a verdade é um dos times que mais vem pontuando com seus goleiros dentro de casa. Eu ficaria meio em stand-by porque o Santos é meio perigoso, não cede quase nada, mas como tá desvalorizado, para quem quiser ganhar cartoletas aí, quem sabe vale a pena. E outro goleiro que vale a pena aqui é o Daniel do Internacional, vai enfrentar um Fortaleza que vem em queda, né? Não sei não sei o que tá acontecendo lá no Fortaleza, se é algum problema de vestiário. A verdade é que depois que contrataram o Lucas Lima, a coisa começou a cair, né? Não sei se ele chegou ganhando mais que o pessoal, né? Tá com algum problema, o Ceará caiu muito de produção, né? O Internacional vem crescendo. O Daniel, vou ser sincero pra vocês, eu prefiro ele fora de casa, ó. Tem média melhor fora do que ele dentro de casa. Em casa tem média de 3 pontos em 7 jogos, fora 6,05. Precisa de 7,10 para começar a valorizar, tá valorizado porque manteve SG ontem.
E de maneira geral aqui, ó, é um goleiro que dificilmente pontua em casa. Mas para ele conseguir uma boa pontuação, pode ver aqui, ó, as únicas 2 vezes que ele conseguiu boas pontuações foi quando manteve o SG. Vai enfrentar um Fortaleza, né, que ultimamente vem sendo um time muito perigoso, caiu de produção, caiu, mas é um time que costuma fazer gols fora de casa aqui, ó. E tira o SG do adversário, tá? Então eu fico bem stand-by, né? Mas é um goleiro que tá bem na competição, Daniel. Prefiro ele fora, essa que é a verdade. Mas aqui, ó, o que tá me levando aqui, ó, a não escalar, por exemplo, o Daniel e o Richard, são os adversários, Fortaleza e o Santos, que são times que quase não cedem nada. E o Everson aqui, né, claro que é a melhor opção, porque realmente vem cedendo muito ponto esporte, certo? Times que cedem ponto fora de casa aqui, ó, Juventude cede bastante, o próprio Palmeiras, o Bragantino, mas a gente vê que o desempenho dos goleiros aqui, ó, jogando em casa, do Bahia, do Atlético Paranaense e da Chape, não inspira confiança, certo? E dos times que vão jogar fora aí, ó, quem é que vem cedendo muito ponto para goleiro adversário? Bahia. E agora com o novo técnico aí, com o Dabove aí, né? Me parece que tá bem ofensivo, certo? Então o Bragantino deve ser muito exigido. O Bragantino tem uma excelente campanha fora de casa, é um dos melhores visitantes da competição. Em casa tá comendo mosca e pisando na bola, mas fora tá bem, certo? Então, e vem pontuando bem com o seu goleiro fora de casa, tá? Então o Cleiton aqui, ó, também é uma boa, tá? Também é uma boa. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha, ó. O Cleiton, a média dele em casa, 3.68 em 8 jogos. Fora já é melhor. 4.88 em 8 jogos. Precisa de 5.20 para começar a valorizar. E fora de casa realmente tem um bom desempenho aí, ó. Com muita regularidade, certo? É claro que hoje em dia, com a retirada das defesas difíceis, com mudança de scout aí, tornando tudo defesa simples, um ponto só, a maioria dos goleiros aí, a pontuação boa tá atrelada ao SG. E claro, e a enfrentar times aí que finalizam bastante, né? Mas a verdade é que o Cleiton tá com um bom desempenho sim fora de casa. O Bahia, por sua vez aí, ó, no último jogo aí, ó, meteu 4 gols no Fortaleza, certo? Mas não negativou o Boeck. Cedeu 4 defesas. Por quê? Porque é um time que ataca. É um time que ataca. E de maneira geral aqui, ó, costuma ceder pontos. Então vai estar muito ligado o quê? As circunstâncias da partida. Se por um acaso o Bragantino vier manter o SG, vai estourar na pontuação o Cleiton, com toda certeza, porque o Bahia vai atacar. E se sofrer um gol ou dois, ainda mesmo assim, acredito que deva pontuar bem, certo? Como eu falei aqui, ó, o Bragantino tá com uma boa campanha fora de casa, certo? Tem uma média de 0.70 gols sofridos, é o segundo melhor visitante da competição. O Bahia tá melhorando com o novo treinador, certo? É um time ofensivo em casa, ó, a média de 1.40, né, gols feitos, mas também toma muito, ó, 1.60. Certo? Olha só o Bahia em casa aqui, ó, como toma gol todo jogo praticamente, e às vezes mais de um, né? Então o atacante do Bragantino não é de todo ruim para essa rodada. O Bragantino se defende demais, ó, fora de casa, muito bem aqui, ó, nos últimos 4 jogos aqui, ó, sofreu apenas um gol do Fortaleza, tá? Então, SG eu acho complicado, porque o Bahia tá jogando bem, tá melhorando e tá muito incisivo, vertical, né, com esse novo treinador, né? Então deve ser já exigido, mas é uma das melhores opções aí, jogando fora de casa. Outros goleiros que me agradam jogando fora de casa, que vem conquistando pontos. O Atlético Goianiense, Fernando Miguel, tá? E o São Paulo vem cedendo pontos, tá? São Paulo não tá bem, acendeu a luzinha vermelha lá. São Paulo tá com uma média em casa de 0.78 de gols feitos e 0.78 de gols sofridos, né? Ou seja, é um time que faz poucos gols em casa e sofre poucos gols, certo? E o Atlético Goianiense, por sua vez, é o 6º melhor visitante da competição. Joga melhor fora de casa do que em casa. E tem uma média de 0.80 de gols feitos como visitante e 0.80 de gols sofridos. Inclusive, esse jogo aqui, tá? Acho que vai ser jogo de poucos gols, tá, gente? Ó, São Paulo e Atlético Goianiense, até que tem uma média histórica aqui grande, ó, 3,2, tá? 3-0, 2-2, 2-0, 2-2 e 2-1, né? Historicamente é um jogo de gols, tá? Mas o momento dos times não é tão bom assim. Ó, o São Paulo em casa passou em branco em 3 jogos, certo? Mas sofre poucos gols, certo? O Atlético Goianiense, por sua vez, é outro time que sofreu poucos gols fora aí, ó. Sofreu apenas 2 gols nos últimos 5 jogos fora de casa e conseguiu manter aí 3 SGs. Tá? Mas também é um time que não é de fazer tantos gols assim, né? Então a perspectiva desse jogo aqui pra mim é um jogo de poucos gols, quem sabe até um 0-0, tá? E o Fernando Miguel, pensando nisso, é uma das melhores opções aí pra rodada, tá? Tá desvalorizado, que tomou o gol, né? Tá precisando de 1.50, ainda é um goleiro caro, porque tava com um bom desempenho no início da competição, tem média fora de 6.31 em 8 jogos, uma das melhores médias jogando fora de casa. E realmente as pontuações dele fora de casa aqui, ó, são muito boas, tá? Só negativou lá na 5ª rodada, isso já faz muito tempo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E de maneira geral aí, ó, olha a quantidade de pontos que o São Paulo vem cedendo. É um dos times que mais cedem pontos para goleiros adversários, tá? Jogando em casa, jogando no Morumbi, certo? Vamos voltar aqui pro nosso cruzamento scout, né? E por fim aqui, é claro, o Palmeiras, né? Palmeiras tá mal, mas ainda assim fora de casa tem uma das melhores campanhas. O Palmeiras é o 7º melhor visitante, tem uma média de 0.78 gols sofridos. E a Chapecoense venceu pela primeira vez, parabéns pra Chape, foi guerreira, tá? E venceu o jogo, merecia realmente vencer aquele jogo, mas tem uma média em casa de gols aí, ó, de 0.56, é um time de fazer poucos gols em casa. E o Palmeiras é um time de sofrer poucos gols fora. A maior prova tá aqui, ó. Nos últimos jogos aí, ó,
vem conseguindo manter o SG fora de casa, o Palmeiras, certo? Em casa tá jogando mal, tomando muito gol, mas fora de casa se defende bem. E a Chapecoense, por sua vez, aí, ó, cedeu 2 SGs nos últimos 5 jogos em casa na Arena Condá. A Chape vem melhorando? Vem. Mas como o Palmeiras aí precisa dar uma virada de chave, porque o Flamengo, né, tá começando a se distanciar. Eu digo porque tem 2 jogos a menos, agora 3, né? E o Galo tá lá na frente, o Palmeiras vai ser obrigado aí a tentar uma vitória aí contra o Chapecoense e tá se defendendo bem fora de casa. Eu acredito que o Everton é uma das melhores opções. Por quê? Porque além da Chape ceder alguns SGs e o Palmeiras conquistar, a Chape vai ter que ir atrás da vitória. A Chape agora é franca tiradora, vai tirar muito ponto de time grande aí. E por quê? Porque ela precisa ganhar. Precisa ganhar a qualquer custo para ver se sai daquela lama lá da última colocação da lanterna. Olha só, dentro de casa não tá bem o Palmeiras. Tanto é que o Everton aqui tá com uma pontuação muito baixa, mas fora de casa vai bem, ó, 5.50 em 4 jogos. Tá desvalorizado, que isso é bom para goleiro, precisa de menos 0.40, tá? E fora de casa aqui, ó, vem muito bem. Vem muito bem. Só aqui contra o Galo, que sofreu 2 gols e não conseguiu pontuar. Mas, sinceramente, não acredito a Chape fazendo 2 gols no Palmeiras, tá? Porque, tudo bem, o português vai ter agora uma semifinal de Libertadores, né? Mas se tomar de 2 do Palmeiras, da Chape lá em casa, eu acho que o português fica balançado. Perde pra Chape, toma gol e perde a classificação da Libertadores, por exemplo, vai cair, tá? Vai cair. E realmente aqui, ó, a Chapecoense depende muito o quê? Do SG para conseguir ceder pontos para adversário aqui, ó. Não fez gol contra o Santos, deu uma mitada no João Paulo com 13 pontos. O Cássio a mesma coisa, fez 10 pontos aqui, ó, e cedeu 5 defesas, né? A média aí da Chape aí em casa é de 3 a 5 defesas cedidas, né? É um time até que ataca bastante, como eu falei, tá franca tirador, tá precisando pontuar. Então assim, ó, de maneira resumida, por pontuação média conquistadas e cedidas. Acredite que o SG mais provável da rodada com certeza é o do Galo, certo? Mas eu fico com medo de uma escapada do Sport, né? E tomar um gol Everson, mas para SG é isso mesmo, certo? Para defesas, tá? O Fernando Miguel é uma boa, certo? O Cleiton, principalmente, deve ser muito exigido contra o Bahia, tá? E o Everton também é uma boa, tá? Aqui eu acredito um pouco no SG do Palmeiras, certo? Aqui do Bragantino eu já fico meio cabreiro, o Bahia tá bem ofensivo, certo? E aqui o Atlético Goianiense, também acho que é difícil aqui, mas se conseguir um SG vai estourar uma pontuação. Então essas são as minhas preferências. Para mim são os 5 melhores goleiros aí para rodada, tirando o Richard ali, mas o Santos é meio fura-olho. Vamos dar uma olhadinha em defesas? Vamos lá, defesas. Ó, defesa já o Corinthians já vem fazendo muita defesa em casa. E vai enfrentar um América que ataca bastante aí, ó. É o segundo time que mais cede defesas. Então quem quiser dar uma arriscada no Cássio, por que eu falo dar uma arriscada no Cássio? Porque o Cássio tá com desempenho melhor fora aqui, ó, 5.77 do que em casa, 2.89 em 9 jogos. Precisa de 2.70 para começar a valorizar. E em casa o Cássio não negativou ainda, mas não tem nem de perto as pontuações que joga fora de casa. Porque, olha só que impressionante, o Corinthians fora de casa segura vários SGs aqui, ó. Em casa, desde a 8ª rodada no Clássico Paulista, ele não consegue segurar SG. Inclusive, foi um dos poucos só 2 SGs, né? Deixa eu ver. Um SG, foi o único SG nesse Clássico. Então, o Corinthians só conseguiu um SG. O Corinthians vem muito bem fora de casa, um dos melhores visitantes, mas em casa não vem bem, ó. 18º melhor mandante. Tem uma média de gol sofrido de 1.33, é muita coisa para um mandante, né? O América, por sua vez, é que ataca muito, mas não tem uma média muito grande, ó, 0.89 de gols feitos, né? Mas toma bastante, ó, 1.67. Meio ataque do Corinthians para essa rodada é bom, hein? Não é ruim, não. Ó, o Corinthians vem fazendo gols em casa aí, ó, e vem sofrendo. Geralmente joga de maneira mais aberta em casa do que fora, né? O América, por sua vez, aí, ó, que é um time de sofrer poucos gols, tomou 4 do Ceará, do Fortaleza, é verdade, mas foi lá na 10ª rodada, mas é um time de fazer poucos gols aqui, ó. Geralmente faz apenas um gol, né, ou passa em branco. Mas como a defesa do Corinthians tá comendo mosca em casa, vou ficar em stand-by. O desempenho do Cássio em casa não tá me agradando. E no último jogo aí, ó, apesar do gol, aquela polêmica toda aos 46, eu acho que o Cássio foi um mão de alface ali, tá? Espalmou pra dentro, tudo bem, tava em cima dele a cabeçada, mas poderia ter tirado, né? Então acho um goleiro um pouco de risco, mas o América é um time que ataca fora de casa, certo? Ó, o Daniel como começa a melhorar, ó, né? Sem pensar muito em SG, né? Porque o Inter tá perdendo alguns SGs em casa, né? E o Fortaleza é meio fura-olho, tira os SGs do adversário fora, ó. Fortaleza é o time fora de casa que mais ataca, né? Que mais cede defesa para goleiro adversário. Então o Daniel pode ser uma boa. Inclusive, deixa eu dar uma linha aqui, ó, no Internacional. Ó, o Inter não vem com uma boa campanha em casa, ó. Tá com uma média de gol sofrido de 1.11, né? E o Fortaleza tem uma média de 1.20 como visitante. Não é uma média ruim não, tá? Inclusive esse jogo eu acredito que é de gols, tá? Dos dois lados. Bastante até, talvez. O histórico é de muitos gols. Ó o Fortaleza fora de casa. Fura olho, certo? Né? Fura olho fora de casa, né? Mas toma bastante gol, ó. Os jogos do Fortaleza fora de casa têm sido jogos movimentados, né? O Internacional, por sua vez, aí oscila muito entre ceder SGs, né, e não ceder da mesma maneira entre conquistar SD e não conquistar, né? Então,
Pelo Inter não, mas pelo Fortaleza pode ser um jogo bem movimentado, por isso o Daniel deve ser bem exigido, não é a minha primeira opção, né, como eu falei, mas de repente tá valendo a pena, certo? Ó, o Richard aqui já melhora um pouquinho, o Santos já cede defesa, não cede ponto, né, mas de repente o Richard vale a pena, né? Maílson com certeza vai ser o goleiro mais exigido para rodar, inclusive é o que vem mais fazendo defesas fora de casa, mas já acho difícil o Maílson segurar o SG do Galo, né, mas tá com uma média fora de 4.60, precisa de 2.30, né, para começar a valorizar, e fora de casa, ó, é um cara que vem pontuando bem, mesmo perdendo SG aqui, ó, fez 6 pontos, né, contra o Flamengo, com 8 defesas, isso vai depender muito da circunstância do jogo, né, e o Galo é um time aqui, ó, perigoso em casa, aqui, ó, negativou já alguns goleiros, tudo vai depender da circunstância do jogo, né, se tomar 3-4, vai negativar o Maílson, agora se ele conseguir segurar o ataque do Galo, né, vai pontuar bem, se sofrer apenas um gol, por exemplo, né, e se manter o SG, vai ser um dos maiores pontuadores da rodada, mas é goleiro kamikaze, tá? Olha como é agradável aqui, ó, o Fernando Miguel, né, vale a pena. O Everton também não é de todo ruim não, aqui, ó, a Chape é o terceiro time que mais cede defesas para goleiros adversários, né, ó o Cleiton como também é uma boa, ó. Não faz muita defesa porque o Bragantino se defende bem fora de casa, mas o Bahia vem cedendo muita defesa, ó, né, então realmente ainda continuo com as minhas conclusões aí, né. E claro, tem um goleiro aqui do Gabriel Chapecó que deve ser muito exigido, né? Porque depois do Bahia, o Flamengo, um time ofensivo, né? Produz demais, finaliza bastante, deve ceder bastante defesas. Pontuar vai depender da circunstância da partida. Inclusive, deixa eu dar uma linha em SG. Olha só o Galo defensivamente como é bom nessa rodada. O Sport cedeu 2 SG nos últimos 5 jogos jogando fora e o Galo conquistou 3, certo? Vale muito a pena. Ó, o Atlético Goianiense como pode dar certo também, ó. Conquistou 2 SGs, né? Fora de casa, e o São Paulo cedeu 2 em casa. Olha o Bragantino também como de repente pode dar certo, né? Até mesmo o Palmeiras, ó, conquistou 2 SGs nos últimos 5 jogos fora de casa, né? E a Chapecoense cedeu 1, né? Então temos alguns goleiros aí para SG? Temos, mas com certeza o do Galo, né, o SG mais provável para essa rodada. Vamos dar uma olhadinha em finalizações defendidas, né? Para ver qual goleiro possa ser muito exigido. Ó, o Flamengo finaliza demais. Quem quiser colocar aí o Gabriel Chapecó, né, que realmente tá com bom desempenho, tá com uma média de 3 pontos fora de casa, em casa tá bem melhor, precisa de 5.20 para começar a valorizar, mas mesmo assim ainda é um goleiro que não negativou. E o Flamengo, por ser um time muito ofensivo, ó, mesmo fazendo muitos gols, dificilmente, né, negativa a goleiro adversário aqui, ó, negativou o Volpe aqui, ó, mesmo assim fez 4 defesas, apenas menos um ponto, tomando 5 gols, né. Então é aquela coisa que eu falei aqui, ó, é outro goleiro, assim como o Maílson, se o Chapecó segurar o ataque do Flamengo, vai imitar também, tá? Mas são goleiros kamikazes, goleiros de risco, né, e tendem a pontuar pelas finalizações cedidas pelo adversário, né? Mas de qualquer maneira eu prefiro um goleiro, né, mais equilibrado, né, para a rodada, né? O Everson aqui, por exemplo, aqui, ó, finalizações defendidas aqui, ó, finaliza o Galo, cede muita finalização defendida do Galo aqui, ó. O Galo finaliza, mas o Galo é mortal aqui, ó. Não finaliza tanto assim, ó. Finalizações defendidas, não finaliza tanto, mas faz muito gol em casa. Agora o Sport deixa finalizar, ó. Mas isso deve ser muito exigido mesmo. Ó, o Bahia como finaliza bem em casa. Como o Cleiton também é uma boa, certo? Corinthians deixa finalizar muito em casa, por isso tá tomando muito gol. E o América finaliza, ó. O Cássio deve ser exigido, não sei se vai conseguir o SG, mas de todo não é ruim não. Ó o Fortaleza como finaliza também, ó. Ó o Daniel, né? Então temos alguns bons goleiros aí pra rodada? Temos. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em média básica. Eu sempre mostro aí, né? Eu tento dar uma explanação geral, né? Pra deixar, ó, o Daniel como tá bem, ó, o Cássio, ó, Cleiton, né? O Maílson, são todos goleiros aí que eu acabei indicando, certo? São goleiros que têm média básica, que conseguem pontuar mesmo sem SG. Então tá assim, ó, tá bem clara a rodada pra mim, tá? Fernando Miguel pode ser realmente uma boa. Daniel deve ser muito exigido. Maílson, goleiro kamikaze. Gabriel kamikaze também. Cássio tá tomando gol toda a rodada. A hora que manter SG em casa vai estourar na pontuação, mesmo que o América ataca bastante. Everson é o goleiro de SG pra rodada, tá? Cleiton vejo como uma boa opção também, né? O Richard tá bem em casa, o Ceará tá bem defensivamente, mas o Santos é fura-olho. Prefiro, por exemplo, ficar com o Everton, né? Porque a Chape é um time que cede alguns SGs e o Palmeiras conquista, né? Então temos alguns bons goleiros para a rodada. Nesse momento aqui, ó, preliminarmente, tá? Eu vou com o nosso querido Everton, tá? Vou com o nosso querido Everton aqui, certo? Por enquanto, tá? Na linha média. Ah, tá ali já, os meus zagueirinhos, já deixei os bolsos prontos. Vamos para os nossos queridos zagueiros então? Vamos lá, zagueiros, certo? Mesmo porque aqui, ó, vai ter bons baratos na quinta-feira e valorização, e sábado vai ter a live. Ainda vamos ter muita coisa para ver, tá? E tirar todas as dúvidas e ver exatamente quais vão ser as escalações dos times pro final de semana devido ao compromisso da Libertadores, né? Principalmente o Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Vamos lá, pontuação média. Zagueiros que vem pontuando muito bem em casa. Galo, vem mantendo SG, né? E o Sport cede. Então jogando em casa, sem sombra de dúvidas, pode dar tudo errado,
Mas as melhores opções defensivas são do Galo, tá? São do Galo com toda certeza. Já vou até filtrar por aqui, ó. Atlético Mineiro, certo? O Júnior Alonso tá valorizado. Tomem cuidado, precisa de 11,90 para começar a valorizar. Tem média em casa de 3,70, né? Vem com muita regularidade, mas prestem atenção aqui, ó. O Alonso fez gol no último jogo? Fez. Mas se tirar o SG aqui, ó, ele ia negativar, tá? Ele ia negativar. O Sport cede? Cede. Isso aqui vale a pena, tá? Mas tá bem valorizado. Ó, aqui que quando tirou o SG, negativou os zagueiros. Então tá bem clara a rodada. Se manter o SG vai pontuar bem. Mas eu prefiro o Natan, tá? Natan tem média melhor em casa, 4,53 em 8 jogos, precisa de 6,40. Manteve o SG, tá valorizado. Ó, e vem pontuando melhor em casa, né? Do que o Alonso, tá? Aqui ele deu uma negativada porque tomou um cartão amarelo, né? E não jogou o jogo todo, entrou só no final. Uma das melhores opções na rodada pra mim é o Natan, com toda certeza, certo? Outros zagueiros em casa que vale a pena, eu colocaria aqui do Flamengo, tá? Eu colocaria do Flamengo porque por mais que tenha feito 2 gols jogando agora em casa contra o Ceará, né? O Grêmio não vem fazendo muitos gols aí, ó. Média de 0,44 gols fora de casa. É o segundo pior mandante da competição. O Flamengo toma muito gol? Toma. É o quarto melhor mandante, mas toma gol. 1,10. Certo? Percebam aqui o Flamengo aqui, ó. Segura pouquíssimos SG. Segura contra o Sport, porque o Sport é um dos piores ataques da competição. Mas de maneira geral, toma gol. O Grêmio é que não anda fazendo muito gol aí fora de casa, né? E a gente sabe que nos últimos históricos aí desse confronto, né? Flamengo e Grêmio, o Flamengo tá levando vantagem. Certo? Então vejo com bons olhos aí. Ó, deixa eu ver aqui. Cedeu SG. Cedeu 2 SG nos últimos jogos o Grêmio, tá? Cedeu 2 SG nos últimos jogos o Grêmio. Então eu vejo assim, ó. Que zagueiros do Flamengo podem dar certo? Pode dar certo, tá? Estão com um bom desempenho até, certo? O Gustavo Henrique é um cara de bola aérea, né? Já pontuou bem em casa, tá com uma média de 3,67 em 4 jogos. Precisa de 0,30 para começar a valorizar. Negativou apenas uma vez e é um cara que chega muito bem, né? Pra cabecear, já tem gol no campeonato, mas não é um cara de muito desarmes, tá? O Bruno Viana é um pouco mais completo que ele, tem uma média de 6,90 em um jogo apenas, né? Mas é um cara que desarma mais aqui, ó, 2 desarmes, né? É um cara que desarma mais, mas eu vou ser sincero, se fosse pra ficar com alguém, eu ficaria com o Arão, porque o Arão jogando como volante avançado tem mais chance de desarmes, tanto é que já tá com 33 desarmes, e se por um acaso o Flamengo manter o SG, daí ele dá uma estourada na pontuação, sem contar que ele como volante pode dar um último passo por um gol, por exemplo, uma assistência. Chega bem na cabeça também, na bola aérea, né? Todo jogador fora de posição, né? Que joga um pouco mais avançado, né? Por exemplo, o Arão tá como zagueiro no Cartola, mas tá jogando como volante, vale a pena, tá? O Arão oscila em casa? Oscila, mas eu prefiro ele porque possa vir a ter uma... Ó, pode ver, em casa não vai tão bem, ó, 2,94, 9 jogos. Certo? Ele vai muito melhor fora de casa, porque desarma mais, o Flamengo propõe mais o jogo, né? Mas eu acredito que de repente pode dar certo, porque o Grêmio aí, por sua vez, aí, ó, negativou poucos zagueiros, tá? O Grêmio vem cedendo muito ponto para zagueiro, certo? Vem cedendo muito ponto para zagueiro. Então o Arão eu acho que vejo com bons olhos jogando em casa. E claro, o Nathan Silva ali, o Júnior Alonso são as melhores opções, né, de zagueiros em casa. Jogando em casa aqui, quem cede muito ponto para zagueiro adversário? Flamengo, tá? Mas o Grêmio não conquista muito, né? E geralmente o Flamengo dificilmente cede SG, acho complicado. Né? São Paulo cede, mas o Atlético Goianiense não pontua bem com seus zagueiros. O Sport vem pontuando bem porque se defende bem, mas vai enfrentar o time que menos cede pontos para zagueiros adversários, complicado também. Internacional cede um pouquinho, Fortaleza até que conquista. Então jogando fora de casa, eu prefiro ficar com os zagueiros do quê? Do Bragantino e do Palmeiras, tá? Que vem pontuando bem, principalmente Palmeiras, e o Bahia cede bastante ponto para zagueiro, tá? A Chape nem tanto, mas aqui, ó, no cômputo geral aqui, ó, se você for somar o cruzamento de scouts aqui, ó, aqui vai dar 7,42, né? Mais, por exemplo, do que qualquer jogo aqui. O único jogo que dá mais aqui, ó, somando scout, é do Bragantino. Então, jogando fora de casa, realmente as melhores opções para mim, tá? São os zagueiros do Bragantino, inclusive eles têm média melhor fora. Ó, o Ortiz em casa, 1,17. O Bragantino não vem bem em casa, vem sofrendo muitos gols, mas fora, ó, 5,26 e precisa de 0 ponto para começar a valorizar. Ó, olha as pontuações do Ortiz fora de casa. O Bragantino joga melhor fora de casa. Mesmo perdendo SG, ele ainda pontua bem, certo? O Bahia, por sua vez, aí, ó, negativou alguns zagueiros, mas de maneira geral, cede bons pontos sim, tá? Então o Ortiz é uma boa. Não só o Ortiz, tá? Fabrício Bruno também vem pontuando bem fora de casa, ó. Em casa 2,27, fora vai melhor, 5,56 em 8 jogos. Precisa de 2,80 e é outro cara de muita regularidade. Me atrevo a dizer até que tá pontuando melhor do que o Ortiz fora de casa, tá? O Ortiz tá mais desvalorizado, né? É mais barato, mas o Fabrício Bruno tá pontuando melhor. Certo? E claro, e os zagueiros do Palmeiras, né? Que o Palmeiras vem segurando alguns SGs, vai enfrentar a Chape, que cede alguns SGs, né? E é a lanterna da competição. O Luan tem pontuação de 3,44, né? Tá bem regular o Luan, até que tá pontuando razoavelmente bem fora de casa em 5 jogos. Precisa de 1,80, certo? E é um cara que não negativou ainda jogando fora de casa, certo? Acredito que vale a pena. Gustavo Gomes, prefiro ele em casa. Não,
que meia língua, tá? Realmente fora ele tá melhor. 3.75, 4 jogos. Precisa de 0.30, né? E até que tá com bom desempenho também. Os dois zagueiros do Palmeiras jogando fora vale a pena, né? Porque a Chape, como a gente viu ali, ó. A Chape dificilmente negativa zagueiro adversário. Dificilmente, tá? Até quando tira o SG ainda cede alguns pontinhos aí com desarmes. Então vale a pena? Vale. Pra mim, né? Pelo cruzamento de scouts aqui, ó. Jogando fora de casa realmente, né? É zagueiro do Bragantino e do Palmeiras. Certo? Inclusive, deixa eu dar uma... E jogando em casa aqui, né? Do Atlético Mineiro, certo? Vamos dar uma olhadinha em desarmes. Depois vamos falar de um cara que tá jogando fora de posição, que também vale muito a pena, assim como o Arão, tá? Ó, até que o Flamengo desarma, bem em casa, o Corinthians também desarma, São Paulo também desarma, mas Grêmio, o América, o Atlético Goianiense não são times de ceder tantos desarmes. Qual é o time que mais cede desarmes para zagueiros adversários jogando fora de casa? O Sport. Então realmente pode dar tudo errado? Pode. O Sport pode fazer gol e tirar o SG do Galo? Pode, mas as melhores opções defensivas são do Galo, tá? Ó, o Internacional como tá bem em casa, ó. Mas o Fortaleza não cede tanto, cede um pouquinho mais que esses três aqui, ó. Mas quem quiser colocar, por exemplo, um Bruno Mendes que tá bem, tá? Tá bem, tá pontuando bem, sem SG, tá valendo a pena, tá? Ó, o Bruno Mendes tá com a média de 4.47 em 4 jogos, tá muito regular, vem melhor fora de casa, é verdade. Precisa de 8 pontos para começar a valorizar, mas vem se tornando um cara de muita regularidade, com uma média aí de 3 desarmes por partida, tá? O adversário, por sua vez, aí, ó, não é o time de ceder muito ponto, ó, pode ver. Certo? Mas o Bruno Mendes vive um bom momento. Prefiro ainda, vou repetir, zagueiros do Galo. Tá? Prefiro ainda zagueiros do Galo. O Atlético Paranaense até vem desarmando bem em casa, né? Mas é um time que vem tomando muito gol em casa, tá? O Atlético Paranaense acendeu a luzinha vermelha, assim como o São Paulo também acendeu, ó. Tá com uma média de 1 gol sofrido como mandante aqui, ó. O Juventude, que é um time não fazer muitos gols aí, ó. 0.67 fora de casa como visitante, né? Já cedeu alguns SG, mas nos últimos jogos vem fazendo gols, tá? O Atlético Paranaense, por sua vez, que só conseguiu manter o SG contra o Sport. O Sport tá uma mãe, tá dando SG pra todo mundo. Mas de maneira geral vem tomando muito gol, tá? Então quem quiser arriscar aí um zagueiro do Atlético Paranaense, o momento não é bom, tá? E o Juventude vem se tornando um time chato de se enfrentar, certo? Mas de repente pela falta aí de opções em casa, quem não quiser ir com os zagueiros do Galo, de repente pode ser viável o Atlético Paranaense, certo? Ó, o Flamengo como sede desarme, ó. Sempre falo aqui, ó. Times ofensivos, né? Jogando em casa, tendem a ceder desarmes aqui, ó. E o Grêmio até que conquista uma quantidade considerável. Ó, como do América desarma bastante. O Corinthians não cede nada, não cede. Mas aqui tem um cara aqui, ó, que é pra ficar de olho, tá? Só não vou escalar ele porque vai jogar fora de casa. Tem chance real de perder SG, tá? E tá muito valorizado. Precisa de 11.20 pra começar a valorizar, tá? É o Lucas. É o Lucas Cal. Ele tá com uma média de 10.97, 3 jogos em casa, fora ainda não jogou, tá valorizado, precisa de 11.20, aí vem fazendo boas pontuações aqui, ó, por quê? Porque ele é um zagueiro que tá, assim como o Arão, jogando como volante, e mais, ele chega mais à frente, já tem 2 assistências e 1 gol, tá? Então é um cara aí, ó, pra ficar de olho, né? Se ele der uma desvalorizada aqui, ó, na próxima rodada eu acredito que ele vai estar no meu time com toda certeza, certo? Fortaleza vem desarmando bem fora de casa, o próprio Santos também vem desarmando bem fora de casa, Palmeiras desarma aqui, ó, e a Chapecoense até que cede uma quantidade aqui, ó. Olha como é bom os zagueiros do Palmeiras aqui, ó. Que além de ceder alguns SGs e o Palmeiras conquistar, também cede ponto. O Palmeiras conquista, também tá bom aqui em desarmes o cruzamento de scout, tá? Então temos alguns bons zagueiros aí pra rodada, poucos, mas temos alguns bons zagueiros sim, tá? Inclusive, deixa eu dar uma linha aqui em média básica pra zagueiro. Ó, o Luiz Otávio, ó, o Bruno Mendes aqui, ó, o Kahneman, João Vitor, né? Vou até abrir aqui, tá? Porque o João Vitor eu prefiro ele fora de casa, ó. Fora 4.54, em casa 2.44 em 8 jogos. Precisa de 1.50, por quê? Porque toma gol, ó. Mas é um cara de regularidade. Quem quiser dar uma... Fora não, fora vai muito bem, ó. Né? Quem quiser dar uma apostada aí, né? O cruzamento scout não é tão atrativo assim pra ele. Mas de repente pode ser válido aí, porque ele é um cara de média básica. O Bruno Mendes tá muito bem. Luiz Otávio também tá bem, tá? Tá com poucos jogos, mas tá bem. Tá com uma média de 4.80 em 2 jogos em casa. Precisa de 3.90 pra começar a valorizar. E como a gente viu ali, é um dos zagueiros com melhor média básica, ó. E tá muito regular, certo? A questão é que vai enfrentar o Santos aí, ó. Santos fora de casa, cara. Não cede ponto pra zagueiro, ó. Não sei como é que vai ser com o Carrilho agora, ó. Mas antes, olha só a tristeza. Não cede, tá? Mas o Luiz Otávio tá bem, né? Em termos de média básica aí, né? É o melhor zagueiro, inclusive, aí com média básica disponível pra rodada, tá? Kahneman é muito faltoso, vai ter chance de desarmar, mas fora de casa, ó, o Kahneman não tá bem. Em casa tá jogando bem, 5.02, fora não dá pra arriscar. E tá valorizado, olha só fora. Em casa até que dá pra dar uma arriscada, né? Então fico meio stand-by. Então, zagueiro para rodada temos alguns? Poucos. Não vejo muito, tá? Vejo os zagueiros do Palmeiras, certo? Vejo o Bruno Mendes pelo momento. Os zagueiros do Galo são as melhores opções, com toda certeza, tá? O Willian Arão também jogando fora de posição é uma boa. Assim como o Cal também, tá? Lucas Cal também, mas ele tá bem valorizado, certo? Os zagueiros do Bragantino também vale a pena. Mas nesse momento aqui, ó, eu vou dar uma apostada pensando um pouco mais em SG, né?
é que tá aqui? Zagueiros. Né? Eu vou com o Ilharão, né? Pensando em alguns desarmes e talvez no SG. E o Natan com certeza é uma das melhores opções. Ainda tô um pouquinho em dúvida com o Arão, né? Porque o Grêmio agora com o Ferreirinha, com o Diego Souza, se torna um time um pouco mais ofensivo aí. O Flamengo anda tomando alguns gols em casa, né? Então tô meio em dúvida com o Arão ainda. Mas por enquanto vamos deixar ele aí, né? Qualquer coisa aí a gente vai trocar aí. De repente vou dar uma triplicada no Galo atrás, né? Vamos pros nossos queridos laterais aí. Aderlan, média sensacional fora de casa. Vale muito a pena aí pra essa rodada também, tá? Lateral, já vamos deixar em desarme aqui, ó. Quais são os times que vêm desarmando muito com seus laterais em casa? Bahia. Bahia vem desarmando demais, mas o Bragantino não cede quase nada. O Bragantino é um time perigosíssimo fora de casa. Mas tem que dizer que os laterais do Bahia vêm desarmando, né? Vem desarmando em casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Bahia, né? Ó, o Nino Paraíba tá com 34 desarmes em 15 jogos. Né? O Juninho tá com 23 desarmes em 10 jogos. São laterais que fazem de 2 a 3 desarmes por jogo. Ó, o Nino tá com uma média de 2,34 em 7 jogos, precisa de 5,80, né? Não vem pontuando tão bem, por quê? Porque vem perdendo o SG de maneira consecutiva. Mas é um cara aqui, ó, 3 desarmes, 5 desarmes, 3 desarmes. É um cara que, se por um acaso manter o SG contra o Santos, vai estourar na pontuação. Contra o Bragantino, perdão, vai estourar na pontuação. O problema é o Bragantino é um time perigosíssimo fora de casa, ó. É um time que oscila demais, cede poucos pontos e já negativou alguns laterais, tá? Mas quem quiser dar uma escada aí nos laterais do Bahia, né? Quem sabe vale a pena. Para desarmes, ó, 3.04 em 5 jogos em casa, precisa de 7.40, Juninho Capixaba. E tá com desempenho melhor do que o do Nino, tá? Só que o Nino é um pouquinho mais ofensivo, né? Às vezes chega na frente, rompendo ali, ó. Atlético Paranaense tá desarmando, né? E o Juventude cede, ó. Né? Quem quiser dar uma escada em algum lateral aí, ó, o problema é SG, né? Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O Atlético Paranaense. Vou pegar o Marcinho. O Marcinho tá com uma média de 2.06 em 7 jogos em casa, precisa de 2.20. Olha só o Marcinho, manteve SG aqui, ó, fez 4.7. O Marcinho tá pontuando muito mal. Pra ele passar de 5 pontos, tem que ter SG ou assistência, tá? Essa aqui é a questão. E o Juventude não é um time muito fácil não, tá? De maneira geral, dificilmente negativa lateral, mas o desempenho do Atlético Paranaense não tá me agradando jogando em casa. Tem que melhorar um pouco, tá? O Abner também é bem ofensivo aqui, ó. Média de 2.28 em 6 jogos. Tá precisando de menos 0.80 para começar a valorizar. Mas é outro cara aqui, ó, que precisa de SG ou assistência. Por exemplo, pelo cruzamento de scouts aqui, ó, entre o Bahia e o Atlético Paranaense, mesmo o Bragantino, né, tendo mais chance de repente de fazer gols contra o Bahia do que o Juventude contra o Atlético Paranaense, eu prefiro de repente os laterais do Bahia porque eles conseguem trazer algo mais. E o do Atlético Paranaense tu vai ficar adstrito só o quê? Ao desarme, tá? Ó, e quem vem desarme, olha só. Sport 7 desarmes, como os laterais do Galo vale a pena, principalmente o Arana ali do ponto de vista ofensivo, né? Os laterais do Corinthians também, ó, vem tomando gol, mas cede muito desarme ao América, certo? Flamengo cede desarme, né? O Grêmio conquistou uma quantidade considerável. Olha o Corinthians como cede desarme para laterais, né? Laterais do América, de repente vale a pena. Os laterais do Atlético Mineiro, ó, já conquistou bastante, certo? O Juventude vem conquistando muito desarme aí fora de casa, ó. Os laterais do Juventude fora de casa estão desarmando demais. Vamos botar aqui, ó, por desarmes laterais. Vai aparecer aqui, ó, o Matheus Ribeiro da Chape, ó, o Aderlan, Marcos Rocha, Saravia, Felipe Jonas, ó o Nino aqui, ó, Wanderson, né? Esses laterais aqui geralmente costumam não negativar por causa dos desarmes, tá? Deixa eu dar uma olhadinha em pontuação aqui pra dar uma clareada aqui. O Palmeiras vem conquistando pontos, tá? O Atlético Goianiense e o São Paulo cede, ó. Aqui, ó, o Bahia também cede, olha só. São Paulo cede, Bahia cede e a Chape cede. Então, laterais jogando fora de casa aqui, ó. O Aderlan vale a pena? Vale a pena. O Aderlan tá com uma média fora aí, ó, de 7.80 em 6 jogos. Precisa de 3.10 para começar a valorizar. O Bahia agora sendo ofensivo, deve ceder alguns desarmes. E realmente o Aderlan aqui, ó, dá assistência, faz gol. E um cara que desarma de maneira considerável. Aqui, ó, 8 desarmes contra o Flamengo. Basta pegar um time ofensivo, ele faz bastante desarmes, tá? E o Bahia tá com um DNA bem ofensivo agora com o da Bove agora. Ó, e o Bahia não, dificilmente negativa, tá? Cede alguns pontos. E bons pontos aí para laterais, tá? O Aderlan vale a pena? Vale a pena. É um lateral de média básica, né? É um lateral de média básica, certo? Ó, os Atlético Goianiense também, ó, vale a pena, tá? Pontuam muito bem. Deixa eu botar aqui, ó. Atlético Goianiense, já vamos deixar pela média, certo? Tem o Natanael aqui, ó, que deve jogar avançado. Olha que bom, ó. Porque está aparecendo aqui o Cariús, né? O Natanael deve jogar avançado pela esquerda. Tem uma média de 4.86 em 7 jogos. Precisa de 6.30 para começar a valorizar. Olha, o Natanael quando joga avançado, realmente é um cara que costuma pontuar bem. Porque pode desarmar, dar assistência, fazer gol, né? E se manter o SG, né? Tem tudo para dar uma estourada aí na pontuação. Só negativou aqui contra o Galo na 8ª rodada. É um cara bem regular. Pra cartola, bem participativo. Produz scout, né? Pô, o São Paulo tá cedendo muito ponto aí pra lateral, hein? Natanael aí, Cariús, né? O Arnaldo. Cariús e o Arnaldo vão jogar mais atrás um pouquinho, né? Valem a pena, né? E o Natanael como Corinthians avançado, uma das melhores opções, certo?
E é claro, os laterais do Palmeiras, tá? Que o Palmeiras é o time que mais vem pontuando com seus laterais jogando fora de casa. Só tem que ver efetivamente quem vai jogar, né, do Palmeiras. Onde é que tá o nosso querido Palmeiras, o Verdão aqui? Tem o Marcos Rocha, o Piquerez tá com apenas 4 jogos. Marcos Rocha já dá pra gente ver uma média legal, ó, 3.54 em 5 jogos. Precisa de 3.50. Negativo aqui, ó, quando tomou de 3-1, né, contra o Bragantino lá na sexta rodada, mas acho difícil, né, a Chape fazer tantos gols assim, né, no Palmeiras. De maneira geral aqui, ó, consegue pontuar bem, mesmo perdendo o SG, ainda desarma alguma coisa. Olha só, 2 desarmes, 5 desarmes, 3 desarmes. Tá entre os laterais que mais desarmam na competição, né? Pra quem já joga cartola há tempo sabe que sempre foi assim, desde a época do Atlético. E realmente a Chape é negativa, pouquíssimos laterais, cede muito ponto, tá? Marcos Rocha aí é uma das melhores opções, Piquerez também tá valendo a pena, certo? Então temos alguns bons laterais para rodada, alguns não temos tantos não. Do ponto de vista defensivo essa rodada, né, tá meio complicadinho. Vamos dar uma olhadinha aqui em média básica. Pra lateral, né? Ó, os laterais com média básica. O Ramon já aparece aqui, né? Vai enfrentar um Grêmio, mas tá com poucos jogos, ó. 5.40 em apenas um jogo, mas já se mostrou um bom jogador pra cartola, ó. Fez 4 desarmes, né? Quem quiser dar uma apostada aí no Ramon aí, ó. O Ramon vai jogar provavelmente ali pela esquerda, né? Deve pegar quem é ali de frente ali. O Alisson tá jogando mais no meio, né? Tem que ver quem é que vai o Filipão vai botar na ponta. De repente pode desarmar bastante, né? De repente tá valendo a pena. Saravia fora de série, ontem estourou, tá super valorizado, ó, 11.70, tá? Para começar a valorizar. Tá com uma média em casa de 3.32, mas eu prefiro ele fora, ó, 6.58. Fora ele destrói, ó, por causa dos desarmes. Mas em casa é um cara de média básica, né? Tá entre os laterais com média básica sensacional. É um cara que desarma bem em casa, desarma aqui, ó, 6, 3, 1, 1. Mas fora de casa é fora de série, ó, 7, 5, 4. 3, 5, 3, né? Então eu acredito que é um lateral mais para escalar fora de casa. Mas como tem uma média básica boa e o Fortaleza não vive um bom momento, quem sabe vale a pena. Só que aí, ó, o Fortaleza, mesmo não vivendo um bom momento, é um time que pouco cede ponto para lateral aí, né? Então fico meio em stand-by. Mas é um cara de média básica, eu tinha que salientar aqui. Calegari tá voltando agora, média básica muito boa, né? Mas a questão é que o Calegari tem pontuação melhor em casa, ó, 5.14 do que fora, 2 pontos de média em 4 jogos, precisa de 6.30, vai enfrentar um Cuiabá que vem crescendo muito dentro da competição, tá? Mas é outro cara de média básica aí, ó, quem quiser dar uma arriscada, geralmente costuma fazer aí, ó, de 2 a 3 desarmes, às vezes até mais por jogo aqui, ó, 4 desarmes, 1, né? Em casa vem melhor, tá? Em casa vem melhor, essa que é a verdade. Porém, nem tanto. O Cuiabá, por sua vez, aí, ó, oscila entre ceder pontos, né, e não ceder. Não cede muito, tá? E o Cuiabá vem crescendo na competição. Se bem que o Fluminense também vem crescendo, tá? O Fluminense, depois que deixou a Libertadores, já saiu, né? Foi eliminado. Vem crescendo muito na competição aí. Subiu de produção, tá? Marlon, excelente jogador, tá? Vai enfrentar um Corinthians que cede desarme aqui, ó. Como a gente viu aqui, ó. Onde é que tá desarmes, tá? Sem pensar muito em SG, que o Corinthians dentro de casa tá bem ofensivo aqui, ó. Esse é o time que mais cede desarmes jogando em casa aqui, ó. Quem quiser dar uma apostada no Marlon, ó, tem média de 3.10 e apenas um jogo. Mas é um cara muito de média básica, ó. 2.36, entrega 2 a 3 pontos com facilidade. Só que o SG acho que vai ser difícil. Precisa de 6.30 para começar a valorizar, olha só as pontuações dele. Mas pra mim ele é um cara pra se escalar em casa, tá? Mas fora pode dar certo, aqui, ó. Perdeu o SG, 1 a 0, né? Fez 3 desarmes. É um bom lateral para cartola assim, desarma bastante. E o Corinthians, como a gente viu aí, ó, negativa pouquíssimos laterais, geralmente cede pontos. Não por causa do SG, porque tira o SG de todo mundo jogando em casa aqui, ó. Dificilmente cede o SG, mas mais por causa de desarmes, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lá pros atletas. Laterais, média. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Aderlan, muito bem. Malo. Saravia realmente é isso. O Isla é um cara ofensivo, tem que ver, né? Como é que o Flamengo vai vir. Tem média em casa de 6.25. Quando joga em casa, joga praticamente como um ala lá espetado. Já tem 3 assistências na competição. PC de 0.10 também é boa opção aqui, ó. Pontua muito bem em casa, por quê? Por causa das assistências, né? E porque chega bem à frente. A gente já viu ali o Grêmio, né? Quando eu mostrei o nosso querido Ramon. E claro, né? Eu não falei aqui, ó. Mas se a gente voltar aqui, ó. Desarmes. O Sport é um dos times que mais, ó, juntamente com o América, é o time que mais cede desarmes jogando fora de casa, né? Então tem 2 laterais aqui que eu tenho que falar. Um do ponto de vista defensivo, né? E outro do ponto de vista ofensivo. Olha só. Além de ceder pontos, o Galo conquista. E claro, todo mundo já sabe que o lateral mais ofensivo do futebol brasileiro no momento é o Arana. Tem média em casa de 5.80. Jogando em casa, passa do meio de campo direto, joga praticamente como um ala, espetado, um meia esquerda. Né? PC de 6.60 para começar a valorizar. E realmente em casa costuma pontuar bem. A última vez que jogou em casa aqui, ó, contra o Palmeiras, estourou na pontuação. De maneira geral vai ser difícil negativar, né? Porque o SG dele é bem provável, assim, né? Um dos mais prováveis. Olha só, olha como vem cedendo ponto, né? O Sport. Se o Sport ceder mais um SG, né?
e o Arana jogar o que joga, cara, cedendo o SG, o Arana fazendo uma assistência, por exemplo, ou finalizando 2, 3 bolas pro jogo, vai passar dos 10 pontos com facilidade, tá? E claro, e aqui, ó, o Corinthians tem que ver quem é se vai jogar, né? Porque 2 jogos já seguidos, eu acho que estão forçando a barra ali com ele, tá? Ele vem sendo substituído, né? Deixa eu ver se tá em dúvida. É o Fagner, tá? Mas é excelente jogador. Só fico com medo por causa da minutagem que tá saindo cedo por causa da contusão dele e dos problemas físicos, tá? Mas tem em média em casa 3.18, 9 jogos, precisa de 3 pontos para começar a valorizar. É um cara de média básica, tá? Pode ver aqui, ó. Se ele tivesse disponível para rodada, 2.50, estaria entre os laterais com maior média básica da competição. Mas eu prefiro ele fora de casa, tá? E o América, por sua vez, anda meio perigoso fora de casa. Cede pontos? Cede, porque tem um Ademir ali, né? Um ataque bem incisivo, ó, e cede alguns desarmes. Se o Wagner jogar, vale a pena sim. Mesmo dependendo do SG, vai te entregar pontos. Prefiro ainda ficar com a Arana, né? Porque tem uma chance aí considerada de SG. Como também o Palmeiras, que eu acredito de repente achar possa ceder um SG em casa. Certo? Com isso aí, ó, eu vou com a Arana, tá? E vou um pouquinho mais abaixo, por enquanto, com o Marcos Rocha. Certo? E vamos ver aí. Tô confiando aqui no SG do Palmeiras, porque o Palmeiras fora de casa tá bem, né? Mas tem as questões da Libertadores. Vamos ver o time que vai a campo, né? Mas vai ter live no sábado, a gente vê se pode trocar ou não, tá? A gente vê se pode trocar, não. A gente deve fazer algumas trocas ou não. Ó, já entreguei o Terãs e o Andréas Pereira aqui, tá? Vamos lá pra meia. Meias, pontuação média, conquistado seguidos. Quem vem conquistando muito ponto em casa com seus meias? Atlético Paranaense, Ceará, Internacional, Corinthians. Corinthians vem conquistando muito ponto, hein? E o Flamengo, certo? O Grêmio não cede muito, mas o Flamengo é muito ofensivo, vale a pena. Produz demais, um dos melhores ataques da competição. Aqui o América já cede um pouco mais. Me agrada bastante que meias do Corinthians pra essa rodada, tá? O Sport cede bastante, mas o Galo, quem pontua mais em casa geralmente são os atacantes, né? Os meios não pontuam tão bem assim. Mas tem ali o Zarate, que vira e volta, rompe ali por dentro da área, de repente vale a pena. O Nacho, né? Que tem muito potencial. Ó, o Internacional pontua bem com os meios em casa, mas o Fortaleza não cede quase nada. Né? O Ceará pontua bem com os meios em casa. O Santos cede um pouquinho mais que o Fortaleza, mas não cede tanto assim. Quem cede muito é o Fluminense, mas o Cuiabá não conquista. Certo? Então assim, ó, tá bem complicado de meio em casa em termos de pontuação média conquistada cedida. O que mais me chama atenção aqui é o Corinthians. O América cede um pouco mais e o Corinthians vem conquistando pontos com seus meios em casa, tá? Então aqui, ó, meia provável do Corinthians, ainda mais, vamos ver a quarentena aí, se já vai ter cumprido, né? Se o William vai conseguir jogar, tá? Os meias do Corinthians aqui, ó, vale a pena, tá? O William vai estrear, quem quiser arriscar, ó, precisa de 11.90 para começar a valorizar. Juliano me agrada bastante, tá? Ele joga um pouco mais avançado que o Renato Augusto. Tem média em casa de 4.30 em 2 jogos. Precisa de 1.20 para começar a valorizar. Tá? É um cara bem participativo, finaliza, sofre algumas faltas, né? E tá sempre perto da área ali. Vale a pena? Vale. O Corinthians vem pontuando bem, vem fazendo gols em casa. Gabriel é um cara para desarme, muito regular. 3.67 em 7 jogos. Precisa de 5.50 para começar a valorizar. Olha só o último jogo. Eu tinha falado dele na live, ó. Para desarmes, ó. Contra o Atlético o Goianiense, que cedia alguns desarmes para mim, ó. Deu uma estourada. Né? Em casa aqui, ó. No último jogo não foi bem, né? Contra o Juventude aqui, eu acredito que ele não saiu jogando. Tem que dar uma olhadinha, mas de maneira geral é um cara que vai entregar 2, 3 pontinhos em desarmes. Não é o melhor meia do Corinthians? Não. Com certeza, ou é para arriscar no Juliano, no William, que deve jogar avançado, ou no Renato Augusto, que tem muita regularidade. Precisa de 2.80 para começar a valorizar. Tem média em casa de 7.45 em 2 jogos. Muito por causa desse aqui, ó, que ele jogou 20 minutos, fez gol, 4 desarmes, mas é um cara que, ó, desarma, sofre falta, finaliza. É um cara muito bom para cartola, né? Bem participativo. O América, por sua vez, aí, ó, negativou alguns meias, negativou. Mas quando dá pra ceder também, história aqui, ó, 17.3 o Ederson, né? Pikachu, fez pontuação boa. Ó, o Alisson, ó, também pontuou bem, certo? Ó, o Baralhas aqui, ó, com desarmes e gol também, ó, né? Ó, aqui, ó, de novo, o Anderson Leite fez gol, o volante, né? Então vale a pena? Vale. Só resta saber quem é que você... vou acertar quem possa participar de um gol, quem sabe, tá? Renato Augusto, vale a pena? Vale. Juliano, William também estão valendo. Certo? Flamengo muito ofensivo, né? Vale sempre a pena. O Atlético Paranaense em casa vem muito bem aqui, ó. Fazendo gols, né? Porque tá tomando direto. Certo? Tem uma média de 1.20 em casa, como eu já mostrei aqui, ó. E vinha fazendo alguns gols. Agora contra o Corinthians não fez e contra o Sport também não fez. Mas vai enfrentar um Juventude aí, ó, que geralmente toma gol. Só não tomou gol aí do Fluminense, né? Então acredito que o Terãs vale a pena? Vale. Vale porque ele caiu um pouco de produção, mas é um cara que tem muito potencial, tá? Tanto o Terãs quanto o Lincoln, tá? O Atlético Paranaense não vem bem? Não vem bem. Juventude tá incomodando? Tá. Mas o Terãs em casa aqui, ó, tem uma média de 7.85 em 8 jogos. É um cara que chega muito bem na área adversária, né? Finalizando, chance de assistência e gol. Precisa de 1.80 para começar a valorizar, que isso é bom. Decepcionou aqui contra o Corinthians, mas o Corinthians fora de casa marca bem, né? Ó, de maneira geral, era um cara que vinha muito bem em casa aí, ó. 5 pontuações consecutivas antes da 17ª rodada em casa. Juventude, por sua vez, aí, ó. Não é um time de ceder tantos pontos. Pode ver, o América cede mais aí, ó. Mas também negativa poucos, né? Terãs vale a pena? Vale. Tem muito potencial ofensivo, né? Nicão também em casa joga bem, certo? Tem média de 3.87 7 jogos, precisa de 0.70,
né? E é outro cara também de muita regularidade em casa, mas com certeza o Terence está bem melhor. Só que o Nicão ainda bate pênalti, tem essa vantagem. E é claro, aqui ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Laterais, se vai acontecer isso novamente? Não, deixa eu ver, dúvida. Também não aparece. Se o Eric aparecer aqui, tá? O Eric tá como lateral no Cartola, mas tá jogando avançado, quase como um ponta na equipe do Atlético Paranaense. Tem que ficar de olho, certo? Ceará pontua muito bem em casa, né? O Santos não cede muito. O Inter são todos meio de campos fortes, tá? Que eu vou mostrar depois. São jogadores de média básica, certo? Quem é que tá cedendo muito ponto aí jogando em casa pra meia? O Bahia. Mas o Bragantino não conquista quase nada. Quem é que mais conquista jogando fora de casa? Fortaleza. Vai enfrentar o Inter, né? Que não cede muito. Aqui vai ser um embate grande, tá? Vai ser muito interessante porque são dois meio de campos muito fortes. É o meio de campo do Fortaleza, tá? Tem o Pikachu e o Crispim que jogam como alas, né? Avançados. E tem o Ederson que veio mal de dois jogos seguidos, mas o último agora arrebentou. Tem média fora de 5.24 em 10 jogos, precisa de 8 pontos para começar a valorizar. E é um cara que te entrega com facilidade 3, 4, 5 pontos, tá? Por causa dos desarmes, finalizações. Aqui, ó, em casa ele detonou contra o Atlético agora na 20ª rodada. Fez 7 desarmes. O problema é o Inter, né? Que não é de ceder tantos pontos. Aí, ó, oscila entre ceder e negativar, né, alguns jogadores. Certo? Então, queres um jogador com média básica? Eu vou mostrar depois. O Ederson vale a pena porque te entrega pontos, né? O Pikachu tem uma média de 4.47 em 9 jogos, precisa de 1.90, né? Fora de casa aqui o Pikachu oscila demais, não pontua tão bem quanto o Ederson, né? Para ele pontuar bem assim, ó, ele vai precisar necessariamente da assistência ou do gol, né? Assim como o Crispim, tá? Dos três, o que vive o melhor momento talvez seja o Crispim, com uma média de 4.29 em 9 jogos, precisa de 6.10, é o cara da bola parada, chuta bastante, média e longa distância, ó, a regularidade dele, tá? Então vale a pena? Vale. O Inter não cede muito ponto? Não cede, né? Quer um cara com tranquilidade que vai te entregar pontos? O Ederson. Quem tá vivendo o melhor momento entre os três aqui? Crispim. Mas o Pikachu sempre é muito ofensivo que chega bem à frente, né? Então esse jogo aqui, ó, eu acredito que vai ser jogo de gols pros dois lados, tá? E os dois meio de campos vale a pena, tá? Edenilson. Foi mal ontem? Foi. Mas é o cara ainda que bate o pênalti. Tem média em casa de 7.60 em 7 jogos. Fiquei bem na dúvida de escalar ele para essa rodada também. 0.70 para começar a valorizar, ó. E em casa, vira e volta aí, ele tá destruindo, ó. Fazendo gol, dando assistência, né? E o histórico desse jogo aqui, ó. Internacional, onde é que tá? Internacional e Fortaleza, tá? É um jogo movimentado aí, ó. Média de 3.4 gols, 4-2, 2-2, 3-0, 3-0, 1-0. O Inter leva uma certa vantagem sobre Fortaleza, tá? Mas nos últimos anos tem sido jogos bem movimentados, certo? Fortaleza, por sua vez, aí, ó, não cede muito ponto, tá? Cede menos ainda que o Inter. Mas, como são meio de campos que produzem muita pontuação, porque desarmam, chegam bem à frente, sofrem falta, finalizam, né? O Patrick jogando avançado ali pela esquerda bem aberto, sempre é muito perigoso, mas o Patrick ultimamente anda bem fora de casa aqui, ó, 5.42. Em casa, e estando valorizado, eu ficaria mais stand-by. Tem média em casa de 2.09, né? Ó, em casa ele não tá tão bem. Prefiro o Edenilson, por exemplo, e ele precisa de 8.30 para começar a valorizar. Então esse jogo aqui, ó, tem meio de campos bem interessantes, tá? Pelas pontuações que os meias vêm conquistando, mas os times dos adversários não cedem quase nada, tá? O Bahia cede bastante, mas o Bragantino aqui, ó, tem que ver quem é que vai jogar, né? Deixa eu ver. O Ramires, o Vitinho, né? O Praxedes tá suspenso, tomou cartão, né? Saiu do banco, rodada desgraçada, cara, rodada difícil, né? Então quem quiser dar uma arriscada aqui, ó, mas são jogadores que não estão com bom desempenho, ó. A média não é satisfatória, tá? Então é mais aposta mesmo, certo? Agora eu vou para uma coisa interessante aqui, a gente já viu desarmes, né? Já vimos desarmes, ó, o Ceará como desarma, não vimos desarmes ainda, ó. Olha só o Fortaleza como cede desarmes, porque é um time que propõe jogo. Então aqui, ó, Edenilson, tá? Não é de todo ruim não, tá? Porque ele também desarma, certo? Ceará é o time que tem um meio de campo muito forte, que me agrada demais pro Cartola, certo? Tem jogador de média básica, tem o cara que mais vem desarmando no meio de campo, que é o Sobral, tá? Ó, o Lima, muita regularidade, média de 3.57, média básica, uma das melhores médias básicas da competição. Média em casa de 5.03, precisa de 4.40. Olha só o Lima aqui, ó, 4, 4, 3, 5... Quanto faz gol e dá assistência? Passa de 6, 7 pontos facilmente, às vezes até de 10, tá? É um dos jogadores mais completos e regulares do Cartola nesse momento. Vai enfrentar um Santos, né? E cede alguns pontos. Essa que é a verdade. Negativa alguns. Meias, né? Mas de maneira geral cede mais do que negativa. Certo? O Lima por si só é um cara bem participativo, né? Só resta saber como é que o Thiago Nunes vai aproveitar ele. Mas já pontuou também razoavelmente bem contra o Grêmio fora de casa. Sobral é um cara que vem desarmando demais. Tá com uma média em casa de 4.70 em 8 jogos. Tem 76 desarmes na competição. Certo? 76 desarmes aqui, ó. Vai enfrentar o Santos que até que cede alguns desarmes.
Tá desarmando demais, precisa de 3.60 para começar a valorizar. E nos últimos 3 jogos em casa, vem destruindo em desarmes aqui, ó. 3 desarmes, uma assistência, 6 desarmes, 8 desarmes. E tá chegando na frente aqui, ó. Finalização defendida, assistência, né? Então vale a pena, vale. São meio de campos fortes. Fortaleza, Internacional, né? Ceará são meio de campos de cartola, tá? E claro, ele tem um Vina que não vive um bom momento, né? Mas se tiver um pênaltizinho, deve ser ele que bate. Tem média de 2.25 em 8 jogos, precisa de 0.90, né? Ó, e o Vina é assim, ó. Fez gol aqui contra o Flamengo. Foi bem, pontuou. Nos demais jogos aqui, ó. Aqui fez uma assistência, 6 pontos. Fez gol, deu assistência, vai dar certo. Se não, complicou, tá? Mas é um meio de campo muito forte. Fortaleza aqui, ó. Como desarma fora de casa. Como vale a pena, né? Agora vou mostrar ali, ó. Se o Vina vale a pena mesmo. Gol. Ó, o Ceará vem fazendo poucos gols com o meia em casa. E o Santos vem tomando poucos, né? Então prefiro ficar já com o Sobral, com o Lima, com uma regularidade um pouco maior. Quem é que vem fazendo muito gol em casa? Corinthians. Por isso que eu falei dos meias do Corinthians. E eu vou querer um meia do Corinthians no meu time para essa rodada. E aí o América vem tomando gol. Ó o Corinthians como toma gol. Ó o Fluminense também como toma gol. Mas aqui, ó, o Cuiabá não tem aquele meia, né? O Flamengo não. O Flamengo já dá para dar uma arriscada. O Flamengo é muito ofensivo, é um time que produz demais, certo? Acho difícil o Arrascaeta voltar. Deve ser poupado aí na Copa do Brasil, né? E ele deve ser preparado para o jogo da semifinal da Libertadores. Acredito eu, mas a gente tem que ficar em stand-by, tá? Inclusive ele não tá nem em dúvida, tá? Ele tá aqui, ó, contundido, né? Saiu do jogo aqui, ó, machucado, certo? Mas o que sobrou pra nós aqui, quem é? O Andréas Pereira e o Everton Ribeiro. Vale a pena? Vale. São dois Bs bem ofensivos, participativos. O Andréas tem 5.42 de média em 2 jogos fora de casa. Em casa ainda não jogou, vai ser a estreia dele em casa. Precisa de 3 pontos pra começar a valorizar, mas já deu pra ver que o menino é bom de cartola. Aqui, ó, mesmo sem gol, sem assistência, fez 3.3 contra o Palmeiras, tá? É bem participativo. Vale a pena? Vale. Vale porque o Grêmio aí, ó, vem cedendo alguns pontos aí, ó. 11.9 pro Praxedes, um meio avançado, né? Vem cedendo alguns pontinhos. Não é o time que mais cede, não, mas vira e volta aí, ó. O Veiga fez gol 18.4, né? Cede, quando sai gol ou assistência, geralmente, né, são de meio de campos aí, vale a pena. Everton Ribeiro, prefiro ele fora de casa, é verdade? 5.45 jogos, mas em casa tá pontuando bem. 3.08, tá? Precisa de 5.30 para começar a valorizar, né? E é um cara que vem com uma regularidade, tá numa crescente enorme aqui, ó. Nos últimos jogos vem pontuando bem e deve te entregar alguns pontos, porque sem o Arrascaeta aí mesmo é que centraliza nele as bolas paradas, né? E vale a pena porque, queira ou não queira, o Flamengo é um time que produz demais, tem um dos melhores ataques do campeonato, tá? E o histórico aqui, ó, contra o Grêmio, não é histórico de muito gol, 2,8, é um dos menores para a rodada. Mas olha só, 1x1, 5x0, 3x1, 2x0, 1x0. O Flamengo tem uma larga vantagem no confronto histórico aí, né, contra o Grêmio. Então vale esses meias? Vale muito a pena. E jogando em casa, quem é que tá tomando muito gol de meia? O Cuiabá. O Fluminense não tem aquele meia ofensivo, né? Mas quem quiser dar uma escada aqui, ó, de repente tá valendo a pena. O Cuiabá tá jogando muito bem, mas o Fluminense também é um time que melhora bastante. Vamos dar uma olhadinha no Iago Felipe fora de casa. Ó, tem média de 3.49 em 9 jogos. Precisa de 3 pontos para começar a valorizar, né? E é um cara de uma certa regularidade aí. Nos últimos jogos vem muito bem, inclusive participando de gol, ó. Quem quiser dar uma arriscada aí, ó, de repente tá valendo a pena, tá? Eu digo dar uma arriscada porque o Cuiabá vem tomando gol, ó. Bahia também vem tomando gol de meia, né? Ó, o Atlético Paranaense vem tomando gol de meia, o Juventude vem fazendo. Quem quiser arriscar no Wagner, né? Ó, o Santos faz gol, mas o Ceará se defende muito bem, ó. Ó, o Fortaleza aqui, ó, também faz gol. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Santos aqui. O Jean Mota foi barrado aí no último jogo aí pelo Carille, né? Pirani eu prefiro ele em casa. Tá aqui, ó. Média em casa de 3.55, fora 1.90. Já complica um pouquinho aqui, ó. Tem que fazer gol pra pontuar bem, né? Como foi no último jogo. De maneira geral, é um cara que pontua pouco. Isso pra mim aqui é sorte, né? Por mais que tenha feito gols, o Sanches fora de casa já dá pra dar um teste do pezinho. 3.80 em 7 jogos, precisa de 2.30. Deve ser o cara do pênalti, ó. E o Sanches, por mais que tenha negativado em 2 jogos, vem pontuando melhor, né? Do que o Pirani, tá? Finaliza mais, enfim. Vem fazendo alguns gols aí fora de casa. Não tá jogando aquela bola? Não tá, né? Meio complicado. Então, assim, pra mim, eu prefiro ficar com o Flamengo, Corinthians em casa, né? Dá uma arriscada no próprio Galo, mas o Sport toma poucos gols, certo? Então, não temos grandes opções de meia. Deixa eu olhar em assistência. Ó, o Flamengo como produz. Ó, o Corinthians realmente tem que ter um medo do Corinthians do Flamengo para essa rodada, né? São os que mais vem pontuando, são os que mais vem produzindo ofensivamente em casa, certo? Ó, o Ceará não é de todo ruim não, hein? Ó, o Fortaleza como toma gol com assistência de meia. Internacional também. Ó, o Fortaleza como... Isso aqui vai ser jogo de gols, hein? Isso aqui vai ser jogo de gols. Internacional e Fortaleza tem tudo pra ser jogo de gols, certo? Ó, o Flamengo vem tomando gol também de meia aí, ó. Com assistência de meia. Aliás, o Flamengo vem tomando uns gols em casa, né? Botei o Arão ali, mas já tô de cabelo em pé. Ó, o Grêmio é que tem uma média ruim fora de casa, 0.44, né? Vem fazendo poucos gols fora de casa, mas o Flamengo vem tomando alguns gols aí, ó. Nos últimos 2 jogos segurou SG, segurou, mas vinha tomando muitos gols. Espero que tenha melhorado a situação ali, né? Mas tem um cara aqui, ó, no Grêmio, onde é que tá? Que vale a pena, tá? E eu gosto demais dele jogando fora de casa. É o Alisson, tá? Ó,
O Alisson tem uma média em casa de 4.07, fora 1.20. Esse ano não tá bem fora, mas geralmente fora de casa é bem participativo. 4.80 para começar a valorizar, é fora de casa, ele tá entregando pouquíssimos pontos. Mas é um cara aqui, ó, que dificilmente negativa, em casa tá melhor. Retiro o que eu disse, é uma aposta. Uma aposta, tá? Prefiro ficar com os meios do Flamengo, por exemplo. Fortaleza, Ceará, ó. Pelo menos são meias que devem me entregar alguns pontos aí, principalmente por causa da média básica. Inclusive, média básica, ó, vamos dar uma olhadinha. Meias. Ó, o Ederson tá aqui, ó. Não adianta, cartola, gente. Não adianta ficar de mimimi, chorozinho. Ah, o Ederson foi mal na penúltima. Na última fez 0 pontos. Agora, na antepenúltima foi mal. Na penúltima fez 0 pontos. Agora na última estourou. Não adianta, são caras de média básica aqui, ó. Ederson, Sobral, Lima. Pode escalar de olho fechado que vão te entregar pontos. São caras que produzem scouts, né? E se participarem de gol, daí estouram na pontuação, né? O Ederson finaliza demais, desarma muito. Sobral desarma muito. Às vezes chega na frente. Lima é o mais completo dos três. Esse cara aqui, ó, o Mugni. Dá pra escalar também, tá? É porque é o Bragantino, tá? Que se defende bem. Se fosse outro time, estaria no meu time. Se fosse outro time que não o Bragantino, que se defende bem fora de casa, estaria no meu time. Tem média de 2.60 em 2 jogos em casa. Precisa de 4.10 para começar a valorizar. Mas é um cara de muita regularidade, principalmente fora de casa, ó. Olho no Mugni fora de casa, tá? Tá jogando muito bem. É como eu falei, o Bragantino, olha só, tudo negativando. Aqui seria o ponto pro Fortaleza, né? Mas de maneira geral, negativa muito, ó. Aqui seria bastante aqui, o Puteranz aqui, ó, meio avançado. É uma aposta. Até melhor do que o Alisson até, tá? Entre o Mugni e o Alisson, prefiro o Mugni pela média básica dele, certo? Mas assim, ó, meias pra essa rodada, sou sincero em dizer, pra mim é Galo, Flamengo e Corinthians jogando em casa. Correndo por fora aí os meias do Internacional, do Ceará e do Fortaleza, pelo que produzem de média básica. E o Terãs, porque foi mal apenas num jogo, né, no último jogo em casa, mas tinha 5 pontuações anteriores, muito boa, é um cara muito ofensivo, muito incisivo, muito vertical, tá? Inclusive eu vou com ele, tá? Eu vou aqui, ó, com o Terãs. Vou com o Andréas, tá? Vou com o Andréas, porque eu acho que o Arrascaeta não vai pintar, mas se pintasse até iria com ele. E tô indo com o Renato Augusto. Fiquei na dúvida entre Renato Augusto e Juliano, tá? Mas eu acho o Renato Augusto mais jogador, mais completo, certo? Queria até, de repente, vou com o Willian, vou dar aquela arriscada mesmo, sem pensar muito em cartoleta, né? Vou ver ainda. Tô bem na dúvida aqui, mas quero um meia do Flamengo e quero um meia do Corinthians. Aqui... Tô com o Terãs por causa da ofensividade dele dentro de casa, mas poderia ir aqui com um meia do Fortaleza, do Internacional, até mesmo do Ceará, que vem pontuando bem, tá? Que vem pontuando bem. Vamos lá pros nossos atacantes aí. Atacante. Pô, fiquei até com a boca seca agora. Pontuação média. Quem vem pontuando muito em casa com seus atacantes? O Galo. E daí, meu amigo, aqui, ó. Não tem como deixar o homem de fora, tá? Ah, decepcionou na última. Decepcionou. Não é sempre que vai ser aquela coisa linda, né? Mas o Hulk, cara, é sensacional pra cartola. Tem média em casa de 7.08 em 8 jogos. Precisa de 3.10 para começar a valorizar, tá? Vira e volta aqui, ó. Fez 1.6, fez 2.6, fez 3.8, né? Mas quando ele dá pra fazer gol e dar assistência, vai passar dos 10 pontos. Vai enfrentar um time que se defende bem, mas o Galo produz muito e é líder do campeonato, um dos melhores ataques. Vale a pena? Acredito que é difícil, né, deixar o Hulk aí de fora nessa, mesmo sendo contra o Sport, tá? Maior prova ontem foi o Yuri Alberto dando assistência, né, contra o Sport. Lá na Ilha do Retiro. Então o Hulk vale a pena? Vale. E ainda mais sendo um cara de média básica. Quem quiser dar uma arriscadinha aí no Vargas, prefiro o Hulk, tá? Mas o Vargas tá com uma média de 3.63 em 3 jogos, precisa de 5.40 e não é de se jogar fora não, tá? Quer dar uma... mudar, arriscar, tentar ganhar pontos na sua liga? De repente troca o Vargas pelo Hulk aí, mas um atacante do Galo acredito que tem que ter, tá? Bahia, ó, em casa, como vem melhorando o Bahia em casa, mas essa média aqui, ó, 4.65 é muito por causa do Rodalega, tá? E o Bragantino não cede muito, tá? Mas como o Bahia vem produzindo bastante, nos últimos 3 jogos aí cresceu demais ofensivamente, quem quiser arriscar aí, ó, tanto o Rodalega quanto o Gilberto, tá? Vale a pena. São 2 caras matadores, né? O Rodalega, quando ele fez aqueles 4 gols, eu fui pesquisar. É colombiano, 37 anos, teve passagem pela seleção da Colômbia, fez 8 gols, se eu não me engano, na seleção da Colômbia. O auge dele foi na Inglaterra, no Fulham, depois no Eagle, jogou a 3ª divisão. É um cara que tem em média, tá? Em média, 1 gol a cada 3 jogos, tá? Essa é a média dele. Já tinha feito 2 hat-trick na carreira, mas nunca tinha feito 4 gols como fez. Por isso que tá com essa média de 17.72 em 2 jogos. Precisa de 3.20 para começar a valorizar. Mas olha só, os jogos que ele jogou de titular aqui, ó. Ele se tornou um cara de média básica também, tá? É um cara que produz aí, ó. Aqui estourou, né? Foi um jogo à parte, mas é um cara que entrega pontos aí, ó. Porque ele participa das jogadas ofensivas. Pra bobo não serve, tá? E tem o Gilberto, né? Que é aquele cara que oscila, tem média de 4.24 9 jogos em casa. Precisa de 0.90, né? E é um cara que, de certa maneira, até que tá bem regular, tá, gente?
fez um gol aqui em casa, né? No último jogo, na 16ª rodada em casa. O Bahia tá bem ofensivo. Acredito que de repente vale o risco, né? Quem quiser dar uma apostada. O Bragantino, que é um time que se defende bem, mas vira e volta, toma um golzinho aí, ó. O Robson por dentro, ó, 11.9, né? Ó, Vitinho por fora, dando assistência. Ó, o Rigoni, 9.9, né? Não é de todo ruim os atacantes do Bahia, não. Porque o Bahia vem produzindo em casa aqui, tá? Vem produzindo. E quem é que vem cedendo muito jogando fora de casa? Fortaleza. Fortaleza é um time que se expõe fora de casa, joga de maneira ofensiva, faz gol, mas também toma. E o Internacional aqui, ó, quem quiser dar uma arriscada também tá valendo, tá? Eu digo dar uma arriscada aqui, porque são todos jogadores que oscilam bastante, mas que vira e volta aí conseguem pontuar bem, né? Tem o Yuri Alberto e o Caio Vidal, né? O Yuri Alberto joga centralizado, tem uma média de 2.34 7 jogos em casa, precisa de 3.80 para começar a valorizar. Tô indicando ele, por quê? Porque eu acho que Internacional e Fortaleza vai ser jogo de gols pros dois lados, tá? Mas fora de casa tá bem melhor, tá? Essa que é a verdade. Olha só o Fortaleza, vamos dar uma olhadinha? Olha o Fortaleza como vence, olha o Fortaleza como vence dentro ponto para atacante, ó, tudo verdinho, negativou pouquíssimos, tá? Não sei não, o Yuri Alberto não vai estar no meu time agora, por enquanto, no sábado na live talvez eu até bote ele, tá? Dê uma arriscada. Ou então vou colocar ele, né, no bons e baratos, enfim. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto para atacante? Corinthians, vem tomando muito gol, como eu mostrei agora no começo do vídeo, né? E aqui, ó, o América dá para dar uma arriscada que tá bem ofensivo fora de casa, tá? Todos os atacantes aqui no América produzem scout, tá? Produzem scout, né? O melhor deles pra mim é o Ademir. O Ademir tá com uma média de 3.02 em 6 jogos, precisa de 4.80 para começar a valorizar. Joga melhor em casa, é verdade, mas ó, é um cara muito regular, que dificilmente vai te deixar na mão, tá? E o Corinthians, por sua vez, tá bem ofensivo dentro de casa e vem tomando muito gol aí, ó. Ricardo Bueno, 17.3, 7.6 o Rick, tá? Ó, o Bruno Henrique, 12.9. Então, quer dar uma arriscada aí, botar um atacante que maioria não vai escalar, tá? O Ademir vale a pena. O próprio Fabrício pontua bem fora de casa aqui, ó, 5.3 em 3 jogos. Precisa de 1.30 para começar a valorizar. Olha só o Fabrício agora. Ó, eu acho até que meu ataque do time de bons baratos do canal vai ser o Fabrício e o Roberto mais um, tá? Tô pensando aí, tá? Tô vendo isso. O Rodolfo, também outro cara de regularidade, ó, 3.08 em 6 jogos. Precisa de 2.70 para começar a valorizar. O Rodolfo oscila mais. Não, eu prefiro o Ademir e o Fabrício, tá? Vale a pena aqui, ó. O Corinthians vem cedendo pontos e o América vem conquistando, tá? Ó, mas o Bahia também cede em casa muito ponto, ó. Conquista com os atacantes, mas cede para atacante adversário, ó. E o Bragantino aqui, ó, quem quiser dar uma arriscada. Por que eu digo dar uma arriscada? Porque o Arthur foi expulso no banco, aquele cabeçudo, né? Nunca vi jogador de futebol brasileiro, é foda. O Elinho tá com uma média fora de 4.42 em 6 jogos, precisa de 1.20 para começar a valorizar. Mas nos últimos 2 jogos vem mal aqui, ó. Só que esses jogos, se eu não me engano, ele não sai de titular, tá? Geralmente o Elinho fora de casa produz scout, certo? Vai enfrentar um Bahia aí, ó, que vem cedendo pontos. Dificilmente negativo atacante adversário. Até acho que esse jogo vai ser bem movimentado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no histórico aqui. Bahia e Bragantino, média de 3.4. Ó, não teve SG no histórico dos últimos 5 jogos. Lá em Salvador, né? O mando de campo do Bahia, 2x1, 3x2, 3x2, 1x1, 1x1. É um jogo bem movimentado, tá? Outro pontinho aí fora da curva pra ficar de olho aí, ó. Nosso querido Elinho, tá? E o Coelho, né? Ele é mais regular, vamos dizer assim. Mas prefiro ele em casa, ó. 4.06 em casa. Fora já não tá tão bem. 1.78 em 6 jogos. Isso, gente, são questões táticas, tá? Precisa de 0.90 pra começar a valorizar. Tá baratinho, isso é bom. Mas é outro cara também que dificilmente te deixa na mão. Mas assim, ó, vou ser sincero, né? Entre o Elinho ali, que tá desvalorizado, né, o próprio Coelho, eu prefiro então os atacantes do América que vem aprontando fora de casa e o Corinthians vem cedendo pontos, tá? Inclusive, vão dar, ó, olha só, a Chape também cede pontos, tá? Quem quiser dar uma arriscada aí, ó, num Dudu da vida, algum atacante do Palmeiras, que vai ter que buscar o resultado fora de casa, de repente vale a pena. Deixa eu ver gol. O Flamengo produz demais em casa aqui, ó, Galo e Flamengo em casa, sensacional. Ó, o Bahia como tá bem, ó, só que vai enfrentar uma defesa que sofre poucos gols de atacante, ó. O Sport também sofre poucos gols, o Grêmio também sofre poucos gols. Quem é que sofre muito gol aí, ó? Fortaleza, ó, o Yuri Alberto como tá crescendo aqui, ó. Tô de olho grande no Yuri Alberto aqui, ó. Tô me segurando, né? Cuiabá em casa vem bem e o Fluminense vem tomando alguns gols, tá? Só que é outro cabeçudo. Cara, o jogador de futebol brasileiro, não sei o que tá acontecendo. O Cleiton via bem, tá? Era o cara das bolas paradas, né? E foi expulso assim de bobeira, né? Agora sobrou o quê? O Danilo e o Rafael Elias pra escalar. Jogadores que não tem uma pontuação assim pra tu olhar, né? O Danilo 1.45, 6 jogos em casa, precisa de 1.10. É um cara de certa regularidade, mas porra, complica, né? O Cleison não, o Cleison tava muito bem em casa, com umas boas pontuações, né? Mas acabou sendo expulso, deu um chilique lá, parecia que queria bater no árbitro. Não entendo jogador brasileiro, tá? Mas o Yuri Alberto de olho, ataque do Galo vale a pena, mesmo o Sport sofrendo poucos gols, muito incisivo, muito vertical, produz demais. Flamengo também. E, mas talvez não joga Arrascaeta, talvez o Gabigol vai ser poupado. Gente,
A maior prova foi agora no último jogo, nos 2 últimos jogos fora de casa. Contra o Grêmio na Copa do Brasil, praticamente os reservas entraram destruídos com o Grêmio. E agora os reservas praticamente destruídos com o Palmeiras. O time reserva do Flamengo é muito bom. Vitinho produz scout. Michael vive um momento, voltou a ser aquele Michael do Goiás, né? O monstrinho ali, né? O Pac-Man ali, feio pra cacete. Mas tá jogando, então, porra, o time reserva do Flamengo é qualificado. Né? É qualificado e produz muito em casa. O Bahia vem produzindo muito, mas o Bragantino não toma gol de atacante adversário. E aqui o Cuiabá vale a pena o risco, porque o Fluminense vem tomando alguns gols, mas muito disso aqui é na época que estava jogando a Libertadores ainda. Olha como a América vem fazendo gols com os atacantes fora de casa. E o Corinthians vem tomando aí, ó. Olha o Bahia como toma, né? Então temos algumas boas apostas aí para se colocar nessa rodada. Temos aqui, ó, atacantes do América, atacantes do Bragantino. Vale a pena? Vale a pena, tá? É claro que o padrão para essa rodada vai ser Flamengo, né? Vai ser o Galo, certo? Bahia dá para dar uma escada aqui, ó. Cuiabá também dá para dar uma escada, né? Até o Palmeiras aqui, ó. A Chape toma muito gol em casa de atacante. Então temos alguns bons atacantes para rodada assim. Mas eu acredito assim, ó, que padrão para rodada mesmo, deve ser o Hulk e mais 2. Muita gente vai com o Roger Guedes. Roger Guedes, show de bola, participativo, mas vocês estão vendo ali, ó. Vou mostrar de novo. O Corinthians faz poucos gols com o atacante em casa, tá? Deu uma linha assistência. Ó, e não deu assistência ainda nos últimos 5 jogos com o atacante jogando em casa, tá? E o América é um time que se defende bem, ó. Toma pouco. Olha de novo aqui o Fortaleza como toma um gol. E o Roberto, tô crescendo o olho nele, cara. Tô crescendo o olho dele, né? Ó, os atacantes do América podem surpreender nessa rodada, tá? Podem surpreender nessa rodada, né? Mas eu acredito assim, ó, que por estar na parte de cima da tabela, vive um momento ruim, vive, mas fora de casa tá bem. De repente os atacantes aqui do Palmeiras, tá? Dudu muito participativo, né? Tá com uma média de 0.20 em um jogo fora de casa, precisa de 5.50 para começar a valorizar, certo? Mas esse jogo aqui, ó, quando ele saiu do banco, certo? Geralmente o Dudu quando joga o tempo todo, vai te entregar 3, 4, 5 pontos sem gol, sem assistência, tá? Temos algumas boas opções, mas vamos tentar melhorar essas opções aí na quinta-feira, no Bons e Baratos, no time de valorização principalmente, e na live, é claro, de sábado, que a gente vai ter noção exata mais, não exata não, né, porque a última rodada complicou pra caramba. Foi uma loucura, jogador que era pra jogar não jogou, daí jogador dúvida saiu dos prováveis, foi uma loucura, foi o pior fechamento de mercado, mais corrido desse Campeonato Brasileiro pra Cartola, tá? O Roger Guedes tá com uma média de 12.60 em casa, aquele gol de falta que ele fez, precisa de 5.60 pra começar a valorizar, mas é cara que nasceu pra Cartola. Desde a época do Galo, que ele jogou 7, 8 partidas seguidas, mitando, tá? É um cara que produz scouts. A gente viu que o América não cede, pouco toma gol e não toma assistência ali, pouco toma assistência, o Corinthians não faz gol com assistência de atacante, mas vale a pena porque o Roger Guedes por si só produz scouts. E o América, por mais que não ceda tanto ponto, ó, dificilmente negativo o atacante adversário, tá? Inclusive mitou aqui o David aqui, ó, tá? Que é um ala que joga mais aberto, enfim, né? Um ponta mais aberto, assim como o Roger Guedes. E tem que ver como é que o Corinthians vai se portar agora com o William, né? Inclusive eu tô bem assim, ó, é outro cara que eu tô me coçando aqui, é o Jô, né? Porque o Corinthians vem fazendo gol em casa e agora com o Roger Guedes de um lado, o William do outro, Renato Augusto chegando de trás, o Jô deve ser municiado, deve sobrar alguma coisinha ali pra ele botar pra dentro. Precisa de 4 pontos pra começar a valorizar, tem uma média de 3.99 em 8 jogos em casa, né? Dificilmente tá negativando em casa, o jogo tá bem participativo em casa, tá valendo a pena, tá? Os atacantes do Corinthians vale a pena? Vale a pena, tá? Qualquer um dos dois aqui tá valendo. Aliás, o Corinthians, essa rodada do meio pra frente ali, acho que tá valendo a pena. Atrás é que eu tô um pouco cabreiro pelo desempenho ofensivo do América fora de casa, certo? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em média básica. Média básica sempre é bom, salva a gente, né? Atacante. Média básica. Ó o Ferreirinha voltando. Ferreirinha voltando é nojento. Ele tem uma média de 4.60 em 3 jogos, precisa de 9.60 para começar a valorizar. É outro cara assim como o Roger Guedes que nasceu para Cartola, tá? Produz scouts, tá? Desde defensivos na recomposição ali, né, com alguns desarmes, sofrendo falta, finalizando, são jogadores participativos, te entregam um ponto, tá? Batistão me enganou, vou deixar ele em stand-by. Ricardo Bueno vive um bom momento, né? Vive um bom momento, mas vai enfrentar um Atlético Paranaense aí que tá numa fase ruim, tem que ver como é que vai voltar, mas o Ricardo Bueno é aquele cara que se fizer gol e assistência, estoura na pontuação, senão complica como foi na última rodada. Tem uma média de 9.55 em 2 jogos, precisa de 1.20, que isso é bom, né? E realmente aqui, ó, fez gol, estourou. Não fez gol, 0.2, 1.8. É o perfil do Ricardo Bueno, tá? Inclusive o jogo tá até mais participativo do que ele. Certo? Eu gosto mais de jogador participativo, né? Como Ferreirinha, por exemplo. Roger Guedes, ó, o Ademir aqui, ó, o Hulk, né? Vamos ver o Marinho? Fiquei curioso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Atacante. Ceará não toma gol, nem assistência de atacante. Deixa eu ver gol. Ceará tá tomando poucos gols aqui, tá?
O Marinho não é de toda ruim não, tá, gente? O Marinho tem uma média básica de 6 pontos em 6 jogos fora de casa. 3,70, tá? Olha só o Marinho como produz scout, olha só. Nossa, o Marinho produz muito scout. Tá voltando agora, tá aqui, ó. Entrou contra o Bahia. Jogou 25 ou 30 minutos, se eu não me engano. Fez 2,70. Se jogasse o tempo todo, era 6, 7 pontos. Marinho produz scouts. O Ceará, que é um time que não cede muito ponto. Mas aí, ó, cedeu pro Vitinho 14,6. Tá? 14,6. O Vitinho joga um pouco aberto, né? Robson 4,1. Não é um time de ceder muito não, tá? O Ceará se defende bem, como a gente viu ali. Mas o Santos é fura-olho. O Santos faz gol aqui, ó. Praticamente todo jogo fora de casa aqui, ó. Um gol de média. O Ceará se defende bem, 0,80. Aqui, ó. O Ceará conseguiu manter alguns SGs, 3 nos últimos 5 jogos. Mas o Santos aqui, ó, fura-olho. O Santos faz gol direto fora de casa. Marinho tá entre as melhores opções, sim. Pelo que ele entrega, pela média básica dele, tá? Inclusive aqui, ó. Eu tava com ele aqui. A minha dúvida é ele e o Roger Guedes. Juro pra vocês, tá? Juro pra vocês. Mas como o Roger Guedes tá um pouquinho valorizado, né? E aqui o Thiago Nunes, eu vi o jogo do Corinthians, não gostei muito. Inclusive, eu não sei por que o Ceará demitiu o Guto, tá? Não sei as questões internas lá. Mas era um cara que já conhecia o clube há quase 2 anos, né? E agora o Thiago Nunes, depois que saiu do Atlético Paranaense, não se acertou mais. Chegou no Corinthians, não fez um bom trabalho. Chegou no Grêmio, não fez um bom trabalho. Entregou o Grêmio na zona de rebaixamento. E agora tá pegando o Ceará. E o Ceará tá numa decrescente. Tá meio preocupante ali, tá? E o Marinho é um cara que produz scout. Ferreirinha também vale a pena. Fabrício pra essa rodada pode surpreender. Os atacantes do Bahia tem muito atacante pra essa rodada, tá? Vitinho, de repente vou botar. Inclusive aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Vou botar o Marinho por enquanto, tá? Só pra eu fechar o meu time aqui. A gente já conversa aqui. Já mais um pouquinho. Vamos ver aqui. Filtro. Dúvida. Tá? Se ele não jogar, vou botar o Gabigol. Se ele não jogar, vou botar o Vitinho, tá? Vitinho tá produzindo bastante scout. Certo? E o meu terceiro atacante ali, eu tô bem na dúvida com o Roger Guedes, né? Qual é o meu outro atacante aqui? Não apareceu? Ih, rapaz, vou ter que dar uma olhadinha na colinha. Dúvida, filtro. Vamos ver. Deixa eu ver a colinha aqui, que eu fiz uma colinha antes, né? Até que tava indo bem, não precisei colar, mas agora eu vou precisar, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Oh, meu Deus. Passei até batido do cara, é o Hulk, porra, claro. Como é que eu vou deixar o Hulk de fora aí? O Galo jogando em casa, mesmo sendo com um time que se defende bem, né? E aqui, treinador, como eu tô com o Hulk, como tô com 2 da defesa, vai ser o Cuca mesmo, tá? Criei muito com o Renato, mas acredito eu que vou ficar aqui com o Cuca, tá? Vou ficar com o Cuca por enquanto, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Gabigol não preciso nem falar, tá em dúvida ali, né? Mas o Flamengo produz demais e se ele jogar, vale a pena? Tá valorizado? Claro que tá, vou até botar aqui, ó. Mas eu quero um atacante do Flamengo. Se ele não jogar, eu acredito que de repente eu vá com o Vitinho, né? Ou vou ver ali quem possa jogar. Vamos dar uma olhadinha em dúvida aqui, ó. O Gabigol tá na dúvida, né? Ele e o Pedro, né? Eu quero um atacante do Flamengo. O Flamengo produz demais, ó. Menos 1,65 em 2 jogos em casa. Precisa de 22,90 para começar a valorizar. Mas é um cara que para fazer isso aqui, ó, 20 pontos, é 2 toques. É contra o Grêmio, Mas o último jogo lá em Porto Alegre foi 4 gols. O Flamengo produz demais. Ofensivamente é complicado deixar jogadores do Flamengo de fora. Mas calma lá, vamos devagar, né? Eu ainda vou esperar quinta-feira no Bons Baratos de Valorização para me decidir melhor, para não tentar repetir jogador aqui, certo? E principalmente na live. Vamos botar aqui todos aqui, ó. Vamos ver quem é que anda pontuando muito bem em casa aí, com seus treinadores. Técnico, pontuação média, conquistada e cedida. Ó, não precisava nem abrir. O Galo, um dos melhores mandantes. E o Sport 7 pontos. Então, realmente, o Cook em casa, uma das melhores opções. Tá? O Aguirre aqui, ó, vem pontuando bem. E o Fortaleza até que cede uma quantidade considerável. Mas como eu acho que é jogo de gols aqui, ó, é complicado pra mim botar o Defensores ou o técnico do Internacional. O Flamengo vem pontuando bem. E o Grêmio até que cede uma quantidade, né? O Renato também vale a pena. O problema é que toma muito gol. O Fluminense tá melhorando fora de casa, mas vai pegar um Cuiabá ou duro de roer, certo? Jogando fora aqui, ó. Ficaria ou com o Bragantino, que é a segunda melhor campanha fora de casa, né? Mas o Bahia vem melhorando, apesar de estar cedendo aí pontos, né? Em casa para treinador adversário. Eu acredito que vai ser um jogo complicado aqui, certo? E a Chape que ganhou o último jogo, vem melhorando jogo após jogo, mas quando tu tá lá embaixo, na zona de rebaixamento, na lanterna ali, é difícil assim tu ganhar ânimo, né? E o Palmeiras precisa virar a chavezinha. Então, assim, ó, jogando fora de casa, se eu tivesse que ficar com alguém, eu ficaria com o Barbieri e com o Abel Ferreira, tá? Mas com certeza, jogando em casa aqui, ó, é o Cuca ou o Renato. O Cuca a primeira opção e o segundo Renato, tá? Ao meu ver, pra rodada é isso, certo? Inclusive, se a gente verificar aqui, ó, Renato tá com uma média de 4,76 em 3 jogos em casa. Precisa de 5 pontos para começar a valorizar. Olha as pontuações de Renato. 7,25, 5,81, 4,85, 8,54. E às vezes tomando gol, tá? Por que ele pontua bem? Porque ele faz gol. O Flamengo faz gol e daí sobe a média, né? Do treinador, né? Cuca em casa muito bem. 5,04 em 8 jogos. Precisa de 6,70 para começar a valorizar. Ó, e vem pontuando uma sequência sensacional, tá? E o Sport cede. Porque o Sport não tá fazendo gol aqui, ó. Fez gol aqui, ó, nesses 3 jogos. Não cedeu pontos.
Quando não faz gol, ó, cede uma quantidade considerável. Então, é como eu falei, pode dar tudo errado na rodada? Pode. Mas o favorito para essa rodada é o Galo, tá? Então, nesse momento aqui, eu tô indo com o Cuca. Vou deixar assim o time, por enquanto. Fiquei bem na dúvida aqui, ó. Tirar o Marinho e botar o Roger Guedes, por exemplo. Ainda vou ver se vou fazer isso. Vou ver se eu vou fazer isso, tá? Vou deixar o time assim, né? E na sequência, eu trago ele aí prontinho. Com o capitão e o banco de reserva. Tá feito aí, pessoal. Custando 153,37 cartoletas. Esse aí é o time principal do canal. Um esboço, né? Para a 21ª rodada, que ainda vai ter vídeo quinta-feira de bons, baratos, valorização. Vai ter a live no sábado, né? Até lá a gente vai saber como é que vão ser as escalações dos times, mesmo porque tem semifinal de Libertadores semana que vem. Vai ter Copa do Brasil agora no meio de semana. Vamos devagar com a dor. O santo é de barra, como diziam os antigos, né? Olha que legal você ter cartoletas, né? Daí muita gente deve estar perguntando assim, pô, por que tu não botasse diretamente o Roger Guedes? Por que tu não botasse fulano, ciclano? Eu ainda tô tentando aí dar uma disparadinha nas minhas cartoletas, porque eu sei que o bicho vai pegar. Vai ter uma hora que vai estar todo mundo disponível e quem não tiver cartoleta não vai conseguir fazer um time, tá? Com a galera mais cara aí, os melhores jogadores, porque o bom é caro. Existe o bom e barato? Existe, mas a maioria de jogadores, tá? Os que pontuam bem são os mais caros, certo? Por que eu tô falando isso? Porque eu botei aqui, ó. Tô com o Gabigol aqui, se eu quiser eu vou manter ele até o final. Porque se caso ele não jogar, Roger Guedes é meu reserva. Por quê? Porque eu tô 3 caras aqui em frente. Por que eu optei pelo Marinho? Pela média básica dele, tá? E porque o Santos vem fazendo gols fora de casa, certo? E daí o que acontece? Com isso eu consigo botar o Roger Guedes aqui. Então o que acontece? Gabigol aqui, ó, tá em dúvida? Tá. Posso trocar pelo Vitinho, que vem produzindo scout? Posso. Ou posso botar diretamente o Roger Guedes ou deixar ele aqui no banco e substituir o Gabigol com maior tranquilidade sendo meu capitão. Certo? Banco de reservas a mesma coisa. Quando você consegue botar alguns jogadores mais caros aqui, eu consegui encaixar o Juliano. Se um dos 3 não jogar, para mim os meios de Corinthians são as melhores opções para rodada. Certo? E aqui atrás eu tô dobrando o Galo, né? E o Palmeiras pelo SG. Eu acredito que ficou bom, né? Por enquanto é assim, é um esboço custando 153,37, né? Esse é o time principal do canal para a 21ª rodada. Então é isso, pessoal. Tá, a gente viu bastante estatística, inclusive começou a chover agora, né? Aqui é telha de amianto, quem já é inscrito no canal há mais tempo sabe que começa a chover, dá um barulhão enorme aí. Ainda bem que eu terminei o vídeo antes de chover. Meu Deus, eu tô com uma sobrancelha de velho do cacete aqui, que coisa horrível, né? Quinta-feira, vídeo de bons, baratos e valorização. E sábado, nossa live, meio-dia. Portanto, se você não é inscrito, convido aí para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque você não perde mais nenhum vídeo. E assim nas lives também, quando eu entrar ao vivo, você é notificado. Tá certo? Se você que já é inscrito, parceiraço do canal aí, ó, deixa aquele like, ajuda aqui o Mané, né? A força de vocês é fundamental. Só tenho que agradecer vocês de coração, tá? Um grande beijo. Até a live de quinta-feira. Vamos que vamos. Fui. Até a live de quinta-feira, não. Até o vídeo de quinta-feira. A live é sábado ao meio-dia. Tô maluco hoje. Fui.